Olá, bom dia! Estamos aqui em mais uma ação dessa parceria fantástica, que é essa parceria entre a SEDUC e o Sistema CEPRO. Em nome do nosso governador Wilson Lima e do nosso secretário Petrúcio, nós gostaríamos desde já de agradecer a participação de todos vocês que estão conectados conosco e também dizer que este curso ele vai hoje, né, das 9 às 11, e amanhã também estaremos aqui reunidos das 9 às 11 também, ok? E em especial gostaríamos de agradecer aos parceiros que fizeram com que esse curso pudesse ser alcançado. A Fazenda GNI, que nos cedeu a propriedade para fazermos aí as gravações, agradecer a toda essa equipe da SEDUC, que sempre nos recebe muito bem, agradecer toda a nossa equipe técnica do Sistema CEPRO, que está sempre ali conosco, possibilitando para que esse curso possa se tornar uma realidade. Então, como o tema hoje divulgado foi que nós iríamos falar sobre pecuária racional e bovinocultura leiteira, nós vamos estar hoje trabalhando principalmente a área de planejamento, a parte de estruturação, quais as instalações necessárias, equipamentos mínimos necessários e também falar sobre o bem-estar animal. E hoje, em especial, gostaria de agradecer desde já o professor Dr. Joel lá do IFAM, que está aqui conosco, compondo a mesa e aceitou esse convite, esse desafio, para ele poder assim trazer para vocês aí um pouquinho da experiência, do conhecimento dele. Isso mostra o quanto que nós do Sistema CEPRO temos assim sempre estamos sempre buscando trazer o melhor, trazer incremento, trazer a tecnificação para vocês, que assim a gente sabe que às vezes é difícil chegar à informação, à tecnologia, nos mais diversos lugares do estado do Amazonas. Mas, assim, através dessa ferramenta, a gente pode estar levando esse conhecimento, estar levando essas ferramentas. Eu espero que vocês possam estar utilizando essas ferramentas da melhor maneira possível para trazer o incremento na produção, que esse é o nosso foco maior. Tecnificar a produção leiteira para que vocês possam trazer os ganhos produtivos necessários e, assim, também favorecer a melhoria da qualidade de vida de vocês. Então, como base do nosso estudo de hoje, nós vamos ter que assim, analisar a bovinocultura no aspecto socioeconômico. Por que é importante a gente trabalhar a bovinocultura de uma forma mais tecnificada? A importância da bovinocultura hoje no estado do Amazonas e até mesmo no Brasil é porque ela é geradora de emprego e renda. Né? Se a gente for contabilizar o tanto de propriedades que tem no interior do estado e que proporcionam a possibilidade de empregabilidade, é muito grande. Por que é importante a gente trabalhar a empregabilidade, geração de emprego no campo? Porque evita-se o êxodo rural, fortalece o setor primário também, né? E também tem a questão da ocupação social, porque o ócio ele não é legal. Tantos jovens por aí que precisam de ter uma ocupação. E a bovinocultura ela é uma opção de você gerar essa ocupação aí para o setor primário, né? Para a sociedade no campo. Então, quando eu falo também da questão de mão de obra, da possibilidade da bovinocultura trabalhar a empregabilidade no campo, eu estou também falando sobre a questão de você ter uma mão, não é só ter uma mão de obra, mas ter uma mão de obra qualificada. A gente que trabalha no campo, que está sempre ali em contato com os produtores, a gente sempre escuta aí os produtores comentando, né, assim, a dificuldade, às vezes, de você ter uma mão de obra qualificada para trabalhar na atividade. Por quê? A bovinocultura é uma atividade que ela vai nos 365 dias do ano, ou seja, de domingo a domingo, de segunda a segunda, tem sempre atividade a ser desenvolvida. Não posso deixar de estar ordenhando, não posso deixar de manejar meu rebanho. Então, essa é uma atividade que ela, de certa forma, é cansativa, a gente não está aqui para vender sonhos. Então, é uma atividade que tem muitas particularidades, que tem um trabalho árduo durante o ano inteiro. Então, a tecnificação da mão de obra ela é importante, porque vai fazer com que eu possa otimizar a minha produção e ela não seja assim tão cansativa e onerosa. Então, esse curso ele serve não só para técnicos, quanto produtores também, e acadêmicos também, que inclusive aqui no estúdio hoje está cheio da academia, tem uma turma aqui da UFAM, agradecer desde já a presença do professor Fábio Jacobs da UFAM, que trouxe aqui seus alunos para participar conosco. Isso mostra o tanto que esse curso, essa ferramenta e essa parceria entre CEPRO e SEDUC, ela é fundamental para o desenvolvimento do setor primário, porque não contribui só para que o conhecimento chegue no campo, aos produtores, mas também fortalece os elos
trocas entre o setor primário, entre a extensão e a pesquisa também. Então, voltando à questão da empregabilidade, dos fatores econômicos que a bovinocultura ela gera, eu estou também falando sobre uma atividade que tem uma grande quantidade de insumos que precisam ser implementados dentro da atividade. E isso favorece com que todo o setor de comércio e serviço também seja beneficiado. Então, ela é geradora de fatores econômicos dentro do aspecto da parte comercial, favorece o consumo dos insumos, favorece ali a abertura de emprego, né, de empregabilidade, principalmente de mão de obra qualificada também, e a questão da ocupação social. Isso, quando eu falo da tecnificação da atividade, eu estou falando também desde o âmbito de uma pecuária de subsistência ou até uma pecuária de uma forma mais empreendedora, mais empresarial. Porque eu tenho essas duas realidades aqui no estado, ou seja, até mesmo no Brasil inteiro. Tem gente que usa a atividade da bovinocultura só por uma questão de subsistência, para o consumo próprio e venda do excedente, daquilo que não consegue consumir. Isso normalmente é usado na agricultura familiar, ou só aquelas pessoas que têm assim, um sítio para o lazer e tal, que tem uma vaquinha ali para tirar o leite. Mas seja uma atividade mais empresarial, quando eu tenho aí uma fazenda já mais tecnificada, com contratação de mão de obra de terceiros, às vezes até quando nós temos a exemplo, por exemplo, do laticínio Amazonat em Presidente Figueiredo, que ele detém toda a cadeia produtiva, porque ele trabalha desde a parte da vacada, a produção de leite e o processamento também, a parte de comercialização. Então, eu tenho também essa realidade que é uma unidade de produção leiteira, uma UPL, que trabalha todos os segmentos de uma forma mais empresarial. Então, seja em qualquer âmbito, seja em qualquer segmento, trabalhar as ferramentas é fundamental, porque de qualquer forma, o que a gente está trabalhando é alimento. Então, quando eu falo em alimento, eu estou falando num produto que o ser humano vai ingerir e precisa estar de qualidade. Seja a minha família, ou seja, eu comercializar aquele produto, tem que ser um produto saudável, isento de materiais contaminantes. Então, é importante a gente trabalhar toda essa tecnologia que a gente vai trabalhar aqui, não só por uma questão socioeconômica, de gerar lucro, de gerar ali aumento na produção, mas também é o fator, eu acho que seria até primordial, eu saber que eu estou produzindo um alimento que vai chegar na mesa do nosso consumidor. E é isso que a gente tem nosso compromisso quanto Secretaria de Estado, produzir alimento de qualidade para a nossa população amazonense, sem produzir de forma que possa gerar emprego e renda no campo, que é um dos focos também da nossa gestão governamental, é fortalecer o setor primário, tirar a descentralização econômica do Estado só da capital, mas fortalecer a economia no interior do Estado também, que é importantíssimo. E a pecuária hoje, como até foi veiculado nos meios de comunicação atualmente, a pecuária, o setor primário, hoje ele é detentor em torno de 8% do PIB, da arrecadação do Estado. Então, é um setor que ele tem uma função importantíssima para a economia do nosso Estado. Então, por isso nós estamos aqui hoje, para fortalecer esse elo de tamanha importância para a nossa economia. E para a gente fazer um melhor entendimento, eu vou chamar um videozinho sobre a importância da organização do planejamento porteira adentro. A produção leiteira é uma produção que precisa ser melhor racionalizada. Desta feita, a gente precisa melhorar os nossos manejos, começando pelo manejo ligado à nutrição, passando pela produção de forragem, uma boa mineralização, um bom arraçoamento, para que a gente tenha uma produtividade adequada. Em seguida, o manejo sanitário não é de menor importância, né? Ele precisa ser tratado com muita eficiência, de maneira profilática, preventiva, para que a gente evite o acometimento da doença, né? E, em seguida, tendo essa parte de alimentação e de nutrição adequada, tendo essa parte sanitária também controlada, a gente vai passar para o manejo reprodutivo. E o manejo reprodutivo está totalmente ligado à produção, né? Porque a gente precisa acasalar, reproduzir
de maneira adequada, com o uso de biotecnologias que permitam o acasalamento no grau de sangue que a nossa região permita, para que haja uma boa produtividade. Desta feita, a gente vai passar a execução desses manejos teóricos para a prática, e assim a gente perfaz o manejo da fazenda, né? Que vai desde a alimentação desses animais, a execução da retirada desse leite, o beneficiamento, né, até chegar ao consumidor final. Não podemos esquecer ainda que uma propriedade ela precisa ter respeito às leis ambientais, fazer o cadastro rural, ambiental rural, fazer as vacinações obrigatórias, passar por uma boa e adequada gestão rural, né? E, por fim, beneficiar, sob a égide da inspeção, esses produtos, para que a gente garanta ao consumidor final um produto com inocuidade. Então, voltando aí à parte do planejamento, como foi bem abordado nesse vídeo, fala muito a questão do planejamento alimentar, a importância de ter uma atividade com a preocupação ambiental. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte dos recursos naturais que eu tenho que observar na hora de implantar ou implementar tecnologias na minha atividade. Então, quando eu falo em recursos naturais, o que eu quero dizer? Eu tenho que olhar a terra, eu tenho que olhar o solo como um elemento importantíssimo para eu ter êxito na minha criação e saber que este solo, esse recurso natural, ele se desgasta e que eu tenho que usar tecnologias para mantê-lo sempre ali fértil, né? E eu tenho que saber como eu vou trabalhar, como é que eu vou processá-lo para que eu não desgaste, que eu não crie um sistema aí com a erosão do solo, com lavagem e percolação, porque qualquer perda de nutriente vai interferir diretamente na qualidade da minha forragem. E a gente sabe que a forragem é a base da alimentação da bovinocultura. Então é importante analisar as características da aptidão do solo, o relevo, a declividade, a fertilidade, a textura. É importantíssimo eu saber fazer essa avaliação antes de ficar fazendo qualquer implementação aí na minha criação. É importante ainda conhecer a parte química e física e biológica do meu solo. Quando eu falo química e biológica, a gente poderá observar no próximo slide, com mais detalhamento, aí sobre alguns nutrientes, né? A água, o potássio, o nitrogênio, são os nutrientes que a planta precisa para se nutrir. Mas, se eu não cuidar bem desse solo, esses nutrientes, essa alimentação das plantas, elas não vão existir em quantidade adequada e na forma absorvível, porque não é só ter um nutriente, às vezes até o solo tem esse nutriente no solo, mas ele está numa forma não absorvível, que a planta não consegue ingerir e não vai conseguir se desenvolver. Às vezes você gasta com semente, compra uma semente cara, um capim bom, mas não tem o resultado esperado, o capim não desenvolve. Por quê? Porque o solo ele não está bem trabalhado. Então, como é que eu posso trabalhar esse solo? Na outra imagem que a gente pode observar, em termos de declividade, eu saber trabalhar as curvas de nível na hora que eu vou fazer uma mecanização. Que culturas eu posso trabalhar quando eu tenho uma declividade? É muito importante isso para evitar a lavagem e percolação do solo. Porque se eu favorecer a lavagem, a retirada desses nutrientes, fica difícil eu ter ali alimento necessário para alimentar, nutrir e proporcionar o desempenho, a produção dos meus animais. Então, quando eu falo isso, eu estou falando em termos de planejamento. Então, essa parte de eu conhecer a minha propriedade, saber ali o que eu tenho em mãos, o tipo de solo que eu tenho, fazer a coleta direitinho, analisar esse solo. Quando eu falo análise, não basta só fazer a análise química, eu também tenho que fazer análise física para conhecer que tipo de solo, umidade, a densidade, a porosidade, tudo isso são fatores que é importante eu saber e conhecer do meu solo. Tá? Porque às vezes acontece o quê? Você faz uma análise, analisa aí, sabe só o pH, a quantidade de nutrientes que está em baixa concentração, aí você joga o adubo, mas se esse solo não tiver, se você não conhecer a qualidade física desse solo, o que acontece? O solo, ele poderá, assim, você joga o adubo, mas ele não poderá estar, assim, favorável para disponibilizar esse nutriente para a planta. Tá?
Então, quando eu falo também em coleta de solo, eu tenho que saber que as coletas ela tem que ter o máximo de amostragem possível, eu tenho que conhecer as faixas de solo. Se eu tiver dentro de uma mesma área, uma faixa de solo argilosa e outra arenosa, eu vou ter que ter duas amostragens, uma para o solo arenoso, outra para o solo argiloso. Não adianta misturar tipo de solo para tirar uma amostragem só. Então, nós temos hoje disponível no mercado aqui do Amazonas, a UFAM, ela faz esse trabalho de análise de solo, com 30 dias está disponível. Quem quiser depois pode entrar em contato com a gente para a gente disponibilizar como que vocês poderão proceder para fazer essa coleta e mandar o material para o laboratório, que é importantíssimo, é uma ferramenta importantíssima antes de você fazer qualquer atividade no seu solo, fazer a análise e entender como é a característica do seu solo. E isso faz parte o quê? Do planejamento. Quando eu falo em planejamento, eu tenho que saber que a produção do leite pode ser lucrativa, desde que o negócio seja conduzido com planejamento, tecnologia, foco e objetivos claros, né? Então, quando eu falo em objetivo, eu estou falando o quê? Que é uma atividade onde eu vou ter vários subprodutos. Então, dentro do meu planejamento, eu tenho que saber, eu trabalho com bovinocultura leiteira, mas o que eu vou fazer nessa bovinocultura leiteira? Qual o meu objetivo na atividade? Eu vou produzir só o leite? Eu vou produzir os derivados? Dos derivados, o que eu vou produzir desses derivados? Do leite eu aproveito tudo. Eu vou produzir queijo, eu vou produzir manteiga, eu vou produzir doce. Então, eu tenho que traçar esse planejamento, esse objetivo. Eu vou trabalhar só com comercialização de leite? Como é que eu vou conseguir escoar essa produção? Eu tenho um laticínio próximo que possa comprar? Durante o ano inteiro, o ramal, a vicinal, ela está acessível para que eu possa escoar essa produção? Será que, de repente, quebra uma ponte e aí eu não consiga escoar todo dia? Então, eu vou ter que ter outras tecnologias para fazer essa armazenagem do leite. O que eu posso ter em mãos? Quais as tecnologias disponíveis para fazer essa armazenagem do leite? Em quanto tempo eu posso manter esse leite armazenado até que ele chegue lá no laticínio? Então, são perguntas, questionamentos que eu tenho que fazer para eu ter esse planejamento de forma assim bem elaborada, porque qualquer falha na produção, né, faltou energia, você pode perder toda a sua produção no dia, faltou energia, o carro quebrou, não pôde ir buscar, né, e tudo isso eu tenho que ter em mãos para evitar surpresas, porque senão, às vezes, eu tenho um dia de trabalho, coleto o leite, mas aí o leite estraga por algum motivo que eu não consegui controlar todos os fatores de risco, e eu não fiz o planejamento adequado. Então, quando eu falo, principalmente de Amazônia, que tem épocas do ano que chove demais, e aí a gente fica com os ramais, às vezes, prejudicado. Então, é importantíssimo eu fazer essa análise também da logística do meu produto. Então, se o meu foco é leite, eu tenho que ter alguma estrutura para fazer essa armazenagem do leite. Não, mas eu vou fazer o processamento. Então, vou ter que fazer, como é que eu preciso para fazer o processamento? Quais os produtos que eu vou trabalhar? Então, isso aqui também a gente vai estar abordando na aula de amanhã, toda a parte da legalização da atividade, quais os equipamentos, a instalação mínima necessária, isso tudo a gente vai estar abordando. Então, já deixo o convite, não percam a aula de amanhã, que vai ter muita coisa boa também para ser abordada. E um outro fator importante dentro da minha atividade, não só o planejamento, mas eu também tenho que saber gerenciar, né? Então, se eu faço um planejamento onde eu vou delinear todas as atividades, todas as tecnologias que eu vou implantar, eu também tenho que saber que eu tenho que saber gerenciar todas essas atividades, né? Para isso eu tenho que contar o quê? Com o operacional. Então, o gerenciamento ele está relacionado diretamente com a parte de recursos humanos, né, pessoas, enquanto que o planejamento está relacionado ao processo produtivo da minha UPL, da minha unidade de processamento de leite. E para isso a gente vai olhar um videozinho para trabalhar um pouquinho e entender melhor essa questão do planejamento. Na atividade leiteira, o manejo do dia a dia da propriedade se inicia muito cedo e vai ao longo de todo o dia, né, com todos os serviços ligados a pelo menos os 3 manejos, né, sanitário, nutritivo e reprodutivo. Então, logo pela madrugada se inicia a primeira ordenha, passando pela limpeza de equipamento, em seguida disponibilizar alimento para esses animais. Logo pela parte da tarde se faz ainda a segunda ordenha, né, e se prepara mais uma alimentação para esses animais em lactação, para que logo cedo, no dia seguinte, se feche esse ciclo com uma nova ordenha. Então, em se tratando de manejo da propriedade rural, é a execução de todos os trabalhos do dia a dia de maneira eficiente para dar viabilidade
no melhor usufruto de todos os funcionários na execução dos serviços. Então, como a gente pôde observar no vídeo, é uma atividade que ela começa bem cedinho, né, no cantar do galo. Então, essa parte do gerenciamento, na qual a gente já viu, que depende muito da parte operacional, ou seja, mão de obra qualificada. Volto a atenção de vocês novamente para a parte da qualificação da mão de obra. É importantíssimo. Então, quando eu falo em gerenciamento operacional, o que eu posso fazer desse entendimento, do gerenciamento operacional? Eu tenho que saber que eu tenho que analisar como eu vou produzir, quanto que eu vou produzir. Quando eu falo em quanto, eu estou falando relacionado à questão mercadológica, né? Que mercado que eu vou trabalhar, quanto que esse mercado vai absorver, que tipo de material esse mercado está apto a absorver. Então, é importante fazer esse estudo de mercado dentro do meu gerenciamento. Então, pegar ali quem que vai fazer a parte gerencial da atividade, é importantíssimo fazer esse planejamento de levantamento de mercado. Dentro da parte de gerenciamento operacional, o que nós vamos ter ainda? Controle da produção. A parte do controle da produção, nós vamos ter, assim, essencialmente, é importante fazer o acompanhamento da atividade através das anotações. Então, tem sempre o caderninho com a anotação, a planilha, de forma que possibilite a avaliação e eventuais ajustes. Eu tenho que saber a quantidade produzida em termos de eu vou usar parte desse produto para consumo próprio, eu vou usar para fazer a parte de degustação para o meu mercado consumidor. Então, quanto que isso vai representar de perdas? Porque se eu uso para o meu consumo ali o leite ou o queijo ou o iogurte, e eu uso também para fazer a degustação, para ganhar os meus clientes, quanto que essa perda, quanto que ela vai representar aí na minha economia? Quanto que eu posso tirar da minha produção para esse consumo próprio, para esse mercado que eu estou buscando? Isso tudo eu tenho que analisar as eventuais perdas para saber se essas perdas, o quanto que elas representam aí na minha economia e quanto que eu vou ter que produzir a mais, qual é o que a gente chama de ponto de nivelamento. O mínimo necessário que eu tenho que produzir para custear todo o custo, né, para bancar todo o custo operacional da propriedade e também essas eventuais perdas. E, por fim, nessa parte gerencial, do gerenciamento operacional, é importantíssimo eu fazer a análise da produtividade, que está relacionada também diretamente com o controle da produção. Então, a produtividade eu só consigo obtê-la se eu tiver todo o controle da produção. Então, a anotação é importantíssimo. E como é que eu posso fazer essa parte do gerenciamento operacional? Nós vamos ter um exemplo bem prático aí, no próximo slide, que essa produtividade eu posso ter em termos de litros de leite por lactação, eu posso ter litros de leite por vaca também. Ou seja, a produtividade ela obtida deve ser comparada, né, com as anotações dos anos anteriores, anotações da vizinhança, do estado, para saber se o que eu estou, os índices que eu tenho, que eu consigo obter dentro da minha unidade de produção, ela está compatível, se ela consegue bancar, suprir todos os custos da minha atividade. Eu posso ainda fazer uma análise de quanto de produção de leite por hectare também. Então, essa parte de como é que você vai gerenciar aí os teus índices produtivos, ela é importantíssima. Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver todas as anotações necessárias. Então, eu posso ainda ter o gerenciamento operacional relacionado à parte da finança e comercialização. Então, a pessoa que ela é relacionada com essa parte bem do gerenciamento, né, que normalmente é o produtor, ou a esposa, ou às vezes até aquele filho que já tem aquele know-how, que sabe se comunicar, né, para ir buscar clientela, para fazer as compras da propriedade, é importante a gente traçar esse perfil também. Na hora do gerenciamento, eu colocar pessoas com perfil ideal para aquela função dentro da atividade. Então, não adianta colocar um vaqueiro para fazer a ordenha, que ele tem um instinto mais assim alvoroçado, mais nervoso, tem que ser uma pessoa mais calma, mais tranquila para fazer a parte de ordenha. Para a parte comercial, lógico, tem que ser uma pessoa comunicativa. Para a parte gerencial total da atividade, eu tenho que colocar uma pessoa que goste de cálculo, que goste de fazer anotação,
é importante eu fazer essa análise toda do planejamento da atividade, porque assim, nossa função quanto curso não é só trazer ferramenta, mas acima de tudo é transformar a atividade de vocês, transformar a propriedade de vocês no empreendimento rural, tecnificar, profissionalizar. Então, o gerente ou o produtor, né, ele tem importância no equilíbrio dinâmico da unidade de produção de leite, em termos de produção, finanças e comercialização. Trabalha com a parte de receitas, de despesas, quais os investimentos necessários, né? Será que essas receitas que eu estou tendo são capazes de custear, de pagar os investimentos necessários que eu vou ter que fazer na fazenda? Por exemplo, eu vou fazer uma inspeção, eu vou precisar reformar a cerca. Tem 2 quilômetros de cerca, que por sinal, já o Jomel vai estar falando um pouquinho sobre cerca com a gente. Então, eu vou ter que reformar 1 quilômetro de cerca. Quanto que vai me custar a reforma desse 1 quilômetro de cerca? As receitas que eu estou tendo hoje na propriedade, ela vai pagar esse investimento que eu vou ter que fazer para a recuperação dessa cerca? É importante isso, tudo está relacionado com a parte do gerenciamento. Então, outro fator importante eu tenho financiamento, ou eu tenho interesse em fazer o financiamento, essas minhas receitas, elas são capazes de cobrir um financiamento? Tudo isso eu tenho que me perguntar, para que eu possa implementar as tecnologias, mas também possa fazer isso de forma racionalizada, por isso o nome do curso, a pecuária racional, para que eu não tenha uma atividade onde eu faça investimentos e depois eu possa ficar trabalhando no vermelho. Eu não posso fazer isso. Quando eu vou investir em uma tecnologia, eu tenho que saber que eu vou investir isso para ter retorno. Não adianta investir para você ficar trabalhando no vermelho. Eu tenho que investir e gerar ganhos. Então, adquirir os recursos necessários para a produção e a comercialização do produto, ela é fundamental para a otimização da atividade. E para isso, como a gente já citou, é importante fazer a capacitação da mão de obra, né, e fazer essa capacitação da mão de obra correlacionada com as funções que eu vou ter que desenvolver na propriedade. Então, dentro do planejamento, relaciona aí as atividades que eu vou ter que ter aí gente capacitada para fazer uma a ordenha, para fazer o processamento, para fazer a parte de recuperação de cerca estrutural da propriedade, vou ter que ter mão de obra qualificada para fazer o trabalho de manutenção do pastagem, manejo do rebanho de modo geral. Então, essa capacitação ela é importantíssima para o sucesso da minha produção. E não esquecendo ainda do assessoramento técnico, gente. Eu costumo dizer o seguinte, nós profissionais, né, seja médico veterinário, seja zootecnista, que no caso é a minha profissão, ou agrônomo, enfim, a gente tem família também, então é importante, né, a contratação de um profissional. Então, se você tem aí na sua cidade, você que está nos acompanhando, tem aí um profissional, seja um técnico agrícola, ou seja um zootecnista, um médico veterinário, é importante, gente, a fazer esse acompanhamento com um profissional adequado, porque os investimentos, às vezes você assiste um videozinho no YouTube, você acha, isso é fácil de fazer, e vai lá e faz, conforme está no YouTube. Mas o profissional, ele tem uma visão mais apurada da coisa, ele vai saber encaixar direitinho aquela tecnologia dentro da sua realidade, coisa que o YouTube não mostra. Às vezes a gente vê muito produtor assistindo vídeo e tentando implementar ações sem antes consultar um profissional. Então, a produção de leite deve ser tratada como uma atividade empresarial, ou seja, como um negócio, pois demanda investimento em terras, instalações, equipamentos e rebanho. Qualquer investimento que você faça e que ele não seja muito bem aplicado, isso vai gerar perdas econômicas, e é isso que a gente não quer que você faça, que você não invista de forma errada. Então, o assessoramento técnico ele é fundamental para o sucesso da tua atividade. E, assim, existe outro fator importantíssimo que eu quero fazer, assim, uma chamada de atenção a vocês. Vocês que são produtores rurais, que estão nos assistindo, vocês que são da agricultura familiar, vocês que, assim, o que é agricultura familiar? Uma propriedade familiar, aquela agricultura onde, assim, praticamente toda a mão de obra que executa toda a parte operacional da atividade, seja para um plantio, seja para o manejo do gado, essa mão de obra ela é proveniente da família, onde a renda desta família ela é
proveniente só daquela atividade ali da propriedade da unidade produtora de leite, ou seja, de um plantio, ou seja, você está apto a fazer o cadastro da agricultura familiar. Eu te pergunto, você que está nos assistindo, você já fez seu CAF? Né? Todo mundo está cobrando CAR e CAR e CAR, faz muito tempo falando em CAR, o CAR já venceu, já renovaram o processo do CAR, mas outra pergunta que eu vou fazer ainda para vocês, o CAR de vocês está legal? Não deu nenhuma pendência, algum problema, assim, tipo uma sobreposição? Por que eu pergunto isso? Desde que foi criado o CAR, sabe-se que ele iria ser a base para você fazer investimentos financeiros, para você fazer N coisas. Então, o CAR hoje é solicitado para você tirar a carteira de produtor, para você fazer investimentos, e também existe uma política da agricultura familiar, onde ela é uma política diferenciada. Então, você que se enquadra dentro dos moldes da agricultura familiar, não esqueça de fazer o CAF, se inscrever no cadastro da agricultura familiar. Mas, para isso, para se inscrever no CAF, você tem que estar com o seu CAR ok, ou seja, o seu CAR não pode ter pendência nenhuma. Não é só simplesmente pegar o CAR, como é uma ação autodeclaratória, não é simplesmente pegar os dados, preencher no Siscar, que é a plataforma de você fazer o cadastro ambiental rural, não é só lançar os dados lá no Siscar, mas você tem que saber se não houve problema, porque assim, eu estou me autodeclarando aqui na minha unidade produtora, utilizando um equipamento que ele não é 100% preciso, ele tem falhas. Então, pode ser que dentro desse processo onde eu vou pontuar, georreferenciar a minha atividade, possa dar uma sobreposição, que o meu vizinho fez o CAR também, e deu conflito de fronteira, ou seja, a minha área invadiu a dele e a dele invadiu a minha, sobrepôs. E isso gera uma pendência. Aí você está lá muito relaxado, não, fiz o CAR, lancei no sistema, lá o SICAR está ok. Mas você não foi olhar se realmente na hora de processar o dado junto com o da vizinhança, se não ocorreu algum tipo de problema. Aí quando você vai cadastrar, fazer uma licença ambiental, na hora que você vai cadastrar no CAF, você vai ter uma surpresa, porque você vai ver que o seu CAR está com algum tipo de pendência. Então, é importante eu chamar a atenção de vocês para isso. Dá uma olhadinha no CAR de vocês, se está ok, se não tem pendência. Se você se enquadra aos moldes da agricultura familiar, faz o CAF, se inscreve, porque tem muitas vantagens. Qual a vantagem maior? Cadastro da agricultura familiar, e você fica isento das licenças ambientais, né? Você apenas faz a LAU, que é a licença ambiental única. Então, é importantíssimo, tem muita vantagem. Como a gente está falando da parte de bovinocultura leiteira, então, quando eu falo em animais de grande porte, quando eu faço o cadastro no CAF e que eu me enquadro dentro do perfil do CAF, onde dentro da legislação diz que você vive somente da tua unidade de produção, da tua terra, a tua mão de obra é exclusivamente familiar, você não tem outra fonte de renda, você trabalha de forma extensiva até 100 unidades animais, ou você trabalha de forma semi-intensiva. O que seria isso? Você tem um rotacionado, né? Você já está uma tecnificação na tua atividade. E você tendo até 190 unidades animais, você poderá se fazer seu cadastro no CAF e ficar isento, desobrigado do licenciamento ambiental da sua atividade. É um procedimento mais simples que você pode fazer direto na plataforma do IPAAM e é muito mais rápido de você também obter. E é importante a gente trabalhar dentro da legalidade. A licença ela é importantíssima. Tá? Você fazer o CAR é importantíssimo, você fazer o CAF é importantíssimo, porque hoje, para você obter os financiamentos, estão sendo cobradas todas essas documentações também. Então, se a gente está direitinho com as nossas obrigações, fica fácil de você fazer as operacionalizações de crédito necessária. Então, nós vamos ter ainda, sobre essa questão da agricultura familiar, é um imóvel rural que direta e pessoalmente
explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico. No próximo slide, a gente vai poder observar, eu coloquei aqui uma tela para vocês, eu printei do site do IPAAN, o modelo de cadastro do CAF, onde você tem lá, você pode baixar no site do IPAAN, também, você pode baixar todos esses formulários para dar entrada lá no IPAAN, no CAF, Cadastro de Agricultura Familiar, tá? Aí tem sempre uma perguntinha, todo empreendimento agropecuário deve ter licença ambiental? Se ele for danoso ao meio ambiente, né? Ele tem que ter licença. Agora, se a tua atividade ela não é poluidora. Essa lei do CAF, quando eu digo assim, que criação de animais de grande porte, né, onde você trabalha até 100 unidades animais de forma extensiva, isso já foi feito um estudo que até 100 animais, ela não é tão danosa ao meio ambiente, ou seja, você pode estar isento, desobrigado da licença operacional, você apenas faz a notificação, né, e tira a sua licença ambiental única, que ela é muito mais simplificada. Então, é importante fazer toda essa parte da legalização ambiental da atividade. E, para isso, sobre essa questão da importância do meio ambiente para o desenvolvimento racionalizado da nossa atividade, nós vamos ver um vídeo muito importante a seguir, proferido pelo Dr. Malvino Salvador. As questões relativas à conservação ambiental estão cada vez mais evidentes em função de alterações climáticas, uma série de consequências em função das degradações ambientais ao longo do mundo. Evidentemente que no Brasil nós temos, especificamente na questão florestal, um código florestal que contém ali as regras para o uso das florestas. Não é proibido você utilizar a floresta. Existem regras específicas, existem limites específicos que têm que ser cumpridos, não podem ser negligenciados. Existe a questão, por exemplo, muito em voga, que são as áreas de preservação permanente, que devem ser mantidas por ocasião da remoção de cobertura vegetal, porque elas têm uma função ecológica extremamente importante, então isso não pode ser negligenciado. O foco principal nosso é produzir com sustentabilidade. Nós darmos mais eficiência no nosso processo produtivo para que a gente possa, em uma mesma área, conseguir uma produtividade maior. Isso é possível, a pesquisa tem mostrado, vários agricultores, vários produtores têm seguido essas orientações e têm expandido consideravelmente a sua produção sem a necessidade de conversão de novas áreas de floresta. Então, isso é extremamente importante que os agricultores comecem a observar esses pré-requisitos, na necessidade, havendo a necessidade de uma remoção de cobertura, que ele não faça espontaneamente, sem solicitar uma autorização, embora seja permitido, há regras para isso, é preciso ser verificado, para que ele possa, portanto, conduzir a sua atividade seguindo todas as exigências legais existentes, principalmente na questão florestal, que é um patrimônio extremamente importante, patrimônio que está aí, ele não é para ser dilapidado, é para ser conservado e utilizado com responsabilidade. Aos agricultores, aos produtores rurais, evidentemente, para se fazer produção agrícola, nós precisamos fazer conversão de áreas de floresta em áreas produtivas. Mas nós temos que ter responsabilidade nessa hora para utilizar, volto a frisar, utilizar devidamente essas áreas para elas não se degradem, não se depauperem, não se tornem produtivas, obrigando o agricultor a passar para as novas áreas, fazer novos desmatamentos. O foco, volto, insisto, é usar com sabedoria, com intensidade maior, aplicando tecnologias disponíveis para que a gente possa produzir, aumentar a nossa produção. E nesse aspecto, nós temos condições de duplicar, triplicar, quadruplicar a nossa produção nas mesmas áreas que já foram alteradas, muitas delas hoje dilapidadas, muitas delas hoje necessitando de restauração para que elas possam atingir níveis de produtividade elevados. Volto a insistir mais uma vez, a tecnologia existe, ela está aí disponível,
né? A pesquisa tem mostrado, e vários exemplos de agricultores nós temos no nosso estado mostrando esse caminho. É o caminho de aumentar a nossa produção consideravelmente sem a necessidade de fazer novos desmatamentos. Um ponto importante é você usar as suas áreas em função das características particulares delas. Cada área tem uma apropriação devida. Quer dizer, há áreas montanhosas, áreas arenosas, enfim, tem várias características e cada um pode ter uma finalidade diferente, deve ter uma finalidade diferente. E há áreas que são extremamente favoráveis a gente mecanizar, fazer produção agrícola, intensificar a produção. Há outras áreas que, evidentemente, são impróprias para isso. Às vezes foram até desmatadas, já estão lá degradadas, de repente vamos fazer a recuperação delas, por exemplo, com plantios florestais que serão fonte de renda também, cultivos florestais que são fonte de renda também para o proprietário, com o uso mais adequado dessa área em função dessas características. Uma outra questão importante é a questão da regularização ambiental para acesso às políticas públicas. Quer dizer, hoje nós temos, exemplo, nós temos o nosso cadastro ambiental rural. Ele foi prorrogado até maio do ano que vem. As pessoas que não fizerem, os proprietários que não fizerem, evidentemente, perderão acesso a várias políticas públicas, inclusive crédito rural. Alguns bancos já estão exigindo isso. Então, ele é obrigatório. Evidentemente que na realização desse cadastro ambiental rural, aqueles que não têm nenhum passivo, nenhum débito ambiental, é meramente fazer o cadastro, a adesão ao cadastro e aguardar que o órgão ambiental, após a análise, evidentemente, encerre o procedimento. Se houver algum passivo ambiental, há um débito de área de preservação permanente, por exemplo, que foi degradada, que precisa ser restaurada, também há um prazo extremamente longo para isso. As coisas não precisam ser feitas imediatamente. Elas têm um cronograma que você apresenta e pode ser cumprido. A mesma coisa diz respeito à reserva legal. Em muitas situações, inclusive na elaboração desse CAR, vai se perceber: ah, não, eu nem devo reserva legal, embora eu tenha desmatado mais de que 20%. Então, tem essas situações. Então, é fazer o CAR para cumprir a legislação. Mesmo a reserva legal, se houver débito, também existe um prazo relativamente longo, e aí elas podem ser feitas com sistemas agroflorestais, onde ele vai ter receita nessa reserva legal que ele recompôs, né? Enfim, existem vários mecanismos que facilitam você se ajustar à legislação ambiental e obter renda, inclusive nesse ajuste, né? Com o uso devido, seja um sistema agroflorestal, como eu estou dizendo, às vezes, né, em algumas situações você pode entrar com o sistema água-silvopastoril, né? Então, a legislação ficou mais flexível do que era no passado com o novo Código Florestal. Então, acho que as pessoas devem atentar para isso. O prazo vai vencer em maio do ano que vem. Vamos tentar fazer o cadastro ambiental rural. Ele é declaratório nesse momento, a pessoa vai aderir ao CAR, fazer a declaração da sua situação, do seu imóvel, como ele se encontra, né? Ele vai dizer que meu imóvel tem X hectares, eu desmatei tanto, tem tanto assim, tanto assado. É como se fosse a planta visual, meu imóvel é assim assado. E na análise do IPAAN, do órgão ambiental, ele vai dizer, né, vai chegar à conclusão se há algum passivo ou não há passivo, e você terá então aí um prazo para poder recuperar esse passivo. Mas uma grande parcela dos nossos produtores, inclusive, não tem passivo nenhum, basta aderir ao CAR e mais nada, que eles já estariam cumprindo essa obrigação legal e, portanto, poderão acessar as políticas públicas que serão cada vez mais restritivas para quem não estiver numa situação de ilegalidade. Então, gente, vocês viram no vídeo tanto que é importante estar dentro da legalidade ambiental. Então, dá uma passadinha no site do IPAAN, dá uma buscativa na legislação, lá tem disponível tanto a legislação quanto todos os modelos necessários para fazer os cadastros, seja para a parte da licença operacional, licença operacional ambiental, ALO,
ou seja, para lá, a licença ambiental única em caso de dispensa de licenciamento, caso você se enquadre dentro dos moldes da agricultura familiar. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por estarem conosco, nos ouvindo nessa manhã. Eu vou passar a bola agora para o professor Joel. O professor Jomel vai estar aqui com a gente, falando da parte de instalação e bem-estar animal. E desde já, sucesso, professor. E olha, aproveitem, gente, é o último curso desse ano, tá bom? Podem aproveitar e explorar o professor bastante. Tá certo, obrigado, Ney. Bom dia a todos que estão acompanhando pelas mídias digitais. Bom dia ao pessoal aqui presente. Agradecer a presença de todos e ao convite da participação nessa experiência aqui que está sendo bem gratificante para mim. Bom, falar de instalações zootécnicas, né? Primeiramente, o que a doutora Maybe já começou a falar aqui, já mostrar na fala dela, né, brilhantemente, foi a questão da organização. Então, a gente tem que pensar que uma atividade leiteira, né, uma propriedade rural, ela é uma empresa. Então, nós temos que encarar como tal. Para isso, precisamos planejar e organizar. Isso não é diferente na questão das instalações, a gente também tem que fazer uma organização, ter um planejamento de como a gente vai adequar essas instalações de acordo com o que eu preciso, né? Então, elas devem ser construídas de acordo com as condições da região, elas devem, utilizando material disponível local, ou seja, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho disponível no local, porque vai ser mais fácil eu conseguir esse material para produzir, para fazer a minha instalação, e até mesmo depois eu já tenho que pensar numa possível ampliação desse meu imóvel, né, dessas instalações rurais, e se eu for ampliar ou precisar reformar, como eu fiz na construção, eu vou precisar de ter esses insumos aí mais fácil. Então, se ele é disponível no local, fica mais fácil e até mais barato, né? A eficiência também das instalações rurais, ela vai depender do tipo da construção e manutenção. Então, nós temos que fazer já construções sólidas, construções bem feitas, com material de qualidade, né? Isso para já diminuir os custos com a possível manutenção com o tempo. E a escolha dos tipos das instalações deve levar em consideração os custos, a durabilidade e a funcionalidade. Como eu já mencionei aqui, né, a questão do custo, então se você já opta por utilizar materiais disponíveis no local, vai ficar muito mais barato. Na parte da manutenção da conservação, vai ficar mais fácil você conseguir. E aqui, a última palavra que diz é a funcionalidade. Funcionalidade, pessoal, então, é o nosso principal objetivo na construção das instalações, porque não precisa ser bonita, ou, na verdade, não adianta ser bonita, ela tem que ser funcional. Ela tem que funcionar, ela tem que atingir o objetivo da instalação. Então, você se organizando e fazer uma coisa que vai ter realmente a funcionalidade dela para aquele tipo de exploração que você está se determinando a produzir, vai ficar muito mais fácil e vai ficar melhor a implantação dessa instalação, ok? Então, as instalações, né, vão depender da localização das instalações, depende também do tipo do manejo do gado, né? Se vai ser um manejo intensivo ou extensivo, também do tamanho da exploração, porque dependendo do tamanho, do número de animais que você vai ter que ter uma dimensão maior dessas instalações ou menor, para se adequar realmente, para ter um manejo satisfatório, que também é um manejo que vá contribuir e permitir que seja o bem-estar desses animais totalmente adequado, né? As características climáticas do solo e a topografia são extremamente importantes para eu não ter problema na implantação e nem manutenção dessas instalações. Ou seja, eu tenho que observar a questão de declividade, a questão de chuvas, né? Principalmente na nossa região, o índice pluviométrico alto, na maioria do tempo, né? Numa grande parte do ano, eu tenho que saber como é que eu vou adequar essas instalações, tanto para a sua manutenção física, para a sua manutenção sanitária, na questão da sanidade, que a gente vai falar um pouquinho a mais agora à frente sobre isso, mas também pela questão do bem-estar dos animais. Você imagina eu fazer uma instalação ao céu aberto, as vacas vão ficar a maior parte do tempo no sol, ou também vão ficar levando chuva. Isso aí vai prejudicar mais elas. Como é que elas vão conseguir produzir se elas não vão estar confortáveis, né? Um dos nossos principais objetivos a gente tem que manter o conforto, dar conforto a esse animal. Então, as instalações é um ponto muito importante para a gente manter e a gente proporcionar esse conforto ao animal, né?
como o professor Mário Sérgio Cortella disse também, vaca não dá leite, né? E é a verdade, ela não dá, ela produz o leite. Mas para que ela produza esse leite, eu preciso dar condições para que ela produza. Eu tenho que dar uma nutrição ideal, tenho que cuidar da sanidade dela, tenho que cuidar de um manejo pacífico, tranquilo, que ela se sinta confortável e por isso, com isso, ela consiga expressar a sua produção, tá certo? Então, a gente vai nas instalações buscar manter o conforto desses animais. Então, falando do local também, ele deve ser bem drenado, ele deve estar exposto aos raios solares, né, para que haja uma secagem e diminuição de micro-organismos patogênicos. Ou seja, todas as instalações do curral, né, o estábulo propriamente dito, ele tem que receber sol, porque o sol ele é um desinfetante natural. Ele é um agente que vai diminuir a proliferação de micro-organismos, né, nesse local, vai diminuir o encharcamento desse local, vai ajudar na drenagem desse solo, ele vai ajudar a deixar seco, e quando o ambiente ele está seco, ele está menos propício a ter acúmulo de micro-organismos que podem causar doenças, tanto afecções podais, problemas de casto nas vacas, afecções da glândula mamária, como as mastites. No caso dos bezerros, né, dos bezerreiros também, quando você tem, isso já faz parte da integridade física e sanitária das instalações, você também diminui o problema de diarreia e pneumonia dos bezerros. Então é muito importante que tenha acesso ao sol nessas instalações. No caso do estábulo, que a gente tem que ter em mente também que o estábulo é um local onde vai ser manejo. Os animais só vão vir para manejar e vão sair. Vão passar um tempo ali, mas não vai ser o tempo todo confinado ou preso dentro desse estabelecimento. Então, nos estábulos, o que a gente preconiza, né? A literatura até mostra para a gente, e na prática a gente vê, estábulo, o curral de ordenha, a sala de espera, tudo tem que ser coberto, mas ele tem que ter uma certa entrada de luz, e aí você pode já projetar ele no sentido norte e sul, porque sempre ele vai ter a entrada de luz solar. Lembrando que os animais só vão ficar determinado tempo nessa instalação. Agora, no caso de instalações que os animais fiquem confinados ou fiquem por mais tempo, ou até mesmo no estábulo, se você não conseguir que os animais tenham um espaço livre para se deslocar de um lado para o outro, para não ficar esses raios solares quando o sol estiver determinando naquele local direto, então ele tem que ser preconizado no leste-oeste, porque daí vai ter também a questão da entrada de luz no norte e sul, em todos os locais durante o dia, mas o leste-oeste ele não vai entrar o sol e vai aí permitir o bem-estar desses animais, tá certo? Então, falando das partes do estábulo, né, das instalações, a gente tem o curral de alimentação, o brete e tronco para manejo sanitário, né, o embarcadouro, um local com depósito de materiais e uma sala de manuseio de leite. Então, na outra figura do próximo slide, a gente observa, né, nessa planta, uma planta que está mostrando aqui como seria uma disposição, né, de um estábulo. Então, ali tem um curral de espera, que o nome até já diz, é um local onde as vacas ficarão esperando para elas serem ordenhadas. E nesse curral de espera, né, mais para frente a gente vai ver ele mais detalhadozinho, mas é importante que, pode voltar, por favor, o slide lá na planta, que esse curral ele tem uma dimensão, frisando, que seja confortável para os animais, que não seja também, você não pode colocar uma densidade de animal muito grande dentro de um estábulo, que senão os animais vão ficar estressados, vão ficar inquietos, os animais vão ficar, isso vai até danificar mais rápido essas instalações, né, o solo dessas instalações, o tipo de piso dessas instalações. Então é importante que ele tenha, você coloque uma densidade que vai ficar tranquilo o manejo. E também pensando no bem-estar do ordenhador. Já pensou um estábulo com 1 milhão de vacas dentro, né? Hipoteticamente aqui, a pessoa não conseguir se deslocar direito, é ruim para os animais, é ruim para o ordenhador, todo mundo fica estressado, então ele tem que ter um espaço considerável, consideravelmente bom, né? E ali nessa planta a gente ainda vê que ali, ó, ele vai ter um livre espaço já para ele ir direto para a sala de ordenha. Tem o local dos bezerreiros perto da sala de ordenha, porque a gente sabe que principalmente na nossa região, que os animais, a maioria de leite são meio sangue, não tem uma aptidão leiteira como animais puros, né, do gado taurino, né, do gado holandês, por exemplo. E muitas das vacas nossas têm que produzir com o bezerro ao pé, ou pelo menos com o bezerro perto ali, para ter essa liberação de citocina, descida do leite aí mais fácil, tá certo?
Você vê que tem os outros anexos ali, curral de alimentação, então onde os animais, depois da ordenha, ele vai seguir aquele fluxo, sai do curral de espera, vai para a sala de ordenha, depois vai para o curral de alimentação, para que esses animais sejam alimentados, passem um tempo ali, e vai ser importante para a reposição de nutrientes a esse animal, que ele produziu o leite, ele gastou certo nutriente ali, para a manutenção e a consequente produção desses animais, e também para ter um tempo de espera que os animais ficarem em pé, né? É um tempo que os animais vão ficar ali, para não ter o problema do animal deitar, e se ele deita no local sujo, o canal do teto ele pode estar aberto, e aí vai acontecer de que entra micro-organismo por via ascendente no canal do teto e causa mastite também, né? Então, a gente vai ver um pouco mais detalhado daqui a pouco essas instalações, mas já dando um parâmetro aqui para a gente observar o porquê dessa disposição desse estábulo, como é que ele tem assim. E você vê os anexos que tem também, né? O depósito dos materiais e a sala para o manuseio do leite. Então, ele está um pouco na parte mais externa do estábulo, mas ele está junto com o curral, porque produziu já vai ali manusear eles, tá certo? No outro slide, a gente observa a questão dos materiais que vão ser utilizados na cobertura desse estábulo. Então, você vê, o estábulo ele tem que ser coberto, pensando na integridade física desse estábulo e também no bem-estar dos animais. Porque se eu deixo os animais um estábulo sem nenhuma cobertura, vai estragar mais rápido, vai danificar mais rápido, vai ter, na época da chuva, um encharcamento ali, o acúmulo de água, predispondo às enfermidades de casco e outras que a gente já falou aqui. E também, na época do sol, os animais vão ficar no sol e isso é ruim demais para eles. Eles gastam muita energia para a sua manutenção da homeostase, né, do corpo, do equilíbrio do corpo. Então, eles cansam mais rápido, a vaca já está ali produzindo, eu tenho que dar condição a ela. Então, você mantém esse estábulo todo coberto, isso é muito bom. Então, você pode utilizar telhas canal, né, aquelas telhas de barro, são uma das mais indicadas para cobertura dos estábulos, porém, são telhas que são um pouco mais onerosas e às vezes ficam um pouco menos acessível, né? Mas você pode utilizar telhas fazer um telhado de madeira, de telhas de fibrocimento, de zinco, uma das mais utilizadas também por essa troca de calor, e telha de palha. Lembra do que a gente falou de usar um material disponível no local onde a gente tem? Pode utilizar de palha também, contanto que você faça uma manutenção adequada, que você deixe ali sempre direitinho para não ter entrada nem de sol, nem entrada de chuvas, nem nada, você vai manter corretamente essa cobertura, né? E lembrando que a cobertura também eu tenho que lembrar de... Volta a imagem do slide, por favor. Tem que ter... Coloca lá no slide, por favor. No anterior. Só para mostrar a cobertura ali que tem que se ter... Isso, essa imagem aí. Tem que se ter aquela saída de ar para ter a troca de ar, diminuir esse aquecimento da estrutura, né, do estábulo, tem uma troca de ar na exaustão, que a gente chama lá na cumieira o lanternim. Ele em média de 30 centímetros no mínimo, só que essa dimensão dele, ele vai ser determinado de acordo com o tamanho do estábulo, o tamanho da instalação, e com o pé direito do estábulo, né? Em relação ao pé direito também, indicava que isso vai ser de acordo com o tamanho do estábulo, mas de 3,5 a 5, dependendo do tamanho da instalação. Mas você tendo esse lanterninho, essa saída de ar, além da troca de ar, do ar aquecido, vai também ter a liberação dos gases que os animais liberam, né, por flatulência ou por eructação, normalmente, e também dos gases que são liberados nas excretas dos animais, né, nas fezes, nas urinas. E aí tem até o acúmulo na questão da urina, da ureia ali, né, que pode ficar ali, da amônia, isso ali fermentar e pode causar mal, até problemas respiratórios dos animais. Então tem que ter uma circulação de ar, uma troca de ar dessa instalação, tá certo? Então, para o curral de espera, né, falando mais especificamente dele, o local onde os animais vão ficar esperando para serem ordenhados, né, ele tem que se ter uma média de 1,5 m a 2 metros quadrados por animal para ficar tranquilo, confortável. Então a gente vê aqui para um manuseio de 20 animais, em média seja de 47 metros quadrados essa instalação, mas isso é para a gente ter um manejo confortável, um manejo satisfatório, que seja tranquilo. Em relação ao piso, né, seja do curral de espera ou para toda a instalação do estábulo, ele pode ser de concreto ou de bloquete, pode ser de pedra, pode ser emborrachado, de pirraça ou mesmo de chão batido. Então, vão ter aí vários tipos de materiais que eu posso utilizar com custos diferentes
mas eu tenho que me atentar ao que eu tenho na minha região e o que eu posso pagar, o que eu posso investir, né? Uma observação importante na questão do piso, eu não posso deixar pontas de pedra, nem que o concreto ele tenha alguma deformidade, até a declividade dele não pode passar mais que 4%, em média 3% já é bom, porque isso daí já pode até prejudicar o conforto dos animais, que vão passar bastante tempo ali esperando em pé, e quanto mais seja uma declividade, uma porcentagem maior, isso também vai causar um desconforto ao animal. A declividade é importante eu ter ela dentro da instalação, porque vai facilitar no manuseio da limpeza, da higienização dessa instalação. Mas eu não posso fazer uma declividade muito alta, porque senão vai causar um desconforto, pode até causar problemas de aprumo, problemas de casco no animal, tá certo? Lembrar que na sala de espera, né, os animais vão estar ali tranquilo. O emborrachado, como a gente falou, é um piso muito bom, que atinge completamente o bem-estar desses animais, porque os animais vão ficar confortáveis. Você imagina uma vaca de 800 quilos passar o dia inteiro em pé ali, e ela tem 4 apoios, né, nos cascos, mas é muito peso. E se for um chão muito duro, que tiver irregularidade, que tiver algumas pontas, tudo isso vai predispor a machucar esse casco, né, a dar lesões, e isso vai ser ruim para o seu animal. Então você tem que dar o conforto. Ele é um pouco mais caro, mas o custo-benefício dele, em relação ao conforto, pessoal, ele é pagável, né? Então a gente tem que pensar que a instalação, se eu for investir nela, não é gastar, eu estou investindo, porque eu investi na instalação, na manutenção dela, né, nela continuar sendo produtiva, sendo viável, os animais vão produzir melhor, vão produzir mais. E eles produzindo mais, consequentemente, a matemática vai gerar mais dinheiro, vai gerar mais renda para o produtor, tá certo? Continuando, a gente observa, então, na sala de ordenha, né, o tamanho dessa sala de ordenha, como a gente falou, tem que saber para saber a dimensão, depende do número de animais que eu vou ter para ordenhar em cada grupo, né? Seja ordenha manual ou mecânica, eu vou ter que ter já uma organização de rotina. A cada grupo de entrar vai entrar 4, 5, 6 vacas, como é que vai ser? Então, só para a gente observar aqui, né? A sala de ordenha também ela tem que ser construída numa posição que os animais ficam num sentido único para ter aquele fluxo. Saiu da sala de espera, vai para a sala de ordenha, depois vai para a sala de alimentação ou curral de alimentação. Esse fluxo contínuo ele vai seguindo e com espaço também médio de 1,5 metro por vaca com bezerro ao pé. Isso aí ela vai ficar tranquilo, você vai ter um manejo tranquilo, os animais não vão se estressar uns com os outros e também vai ficar um espaço bom do ordenador trabalhar, tá certo? Como a gente observa, num grupo de 4 animais, mais ou menos, uma sala de 24 metros quadrados é o suficiente, ela fica tranquila para ter um manejo bem dimensionado, um manejo bem organizado, né? Como nas outras instalações que a gente já falou, piso de concreto, bloquete, ou você pode utilizar um piso emborrachado, contando que esse piso ele seja bem feito, bem organizado, com o declive, né, que a gente já falou também, de 2 a 4%, porque ali você vai fazer a higienização correta. Lembre-se, pessoal, a sala de ordenha, ela é um local que você está produzindo alimento. Então, onde é que eu produzo alimento na minha casa? É na cozinha, né? Se eu produzo alimento na cozinha, a cozinha ela tem que ser limpa. Então, a sala de ordenha também ela tem que ser o mais limpa possível. Por isso que a disposição como eu instalo ela tem que favorecer essa limpeza, ela tem que favorecer essa higienização, porque vai predispor a manutenção tanto dessas instalações e a manutenção sanitária desse local e, consequentemente, da saúde dos animais. Vai ficar muito mais fácil eu controlar, eu prevenir diversas enfermidades que são só de cunho de higiene, né? Principalmente, tá certo? Então, você tem que mostrar que essa ordenha, que no final de cada ordenha também, essas águas já possam ser transferidas para a sala de alimentação, nesse fluxo contínuo. E ali na sala de alimentação, só reforçando, é o local onde os animais vão ficar em pé por mais um tempinho, né? Em média ali, olha, eu estava lendo até um artigo ontem que dizia, né, que quanto mais tempo a vaca fica em pé, ali depois da ordenha, menor o risco de mastite. Então, pessoal, ter isso cientemente, porque não é só dar o alimento, não é só repor os nutrientes que o animal perdeu nessa produção, mas é também na questão de que acabou a ordenha, fez o pós-dipping, que é a parte do manejo de ordenha que a gente vai falar amanhã, na aula de amanhã.
Você já fez o pós-GIP, o animal já está liberado, você não libera logo ele para pastagem. Você coloca ele no curral de alimentação ali, porque a vaca, ela está trabalhando ali, ela pode estar cansada, ela vai querer deitar. Se você solta logo ela para pastagem, se tem uma lama ou um local que tenha uma sombrinha, ela vai ficar ali querer descansar um pouco. Mas você deixa ela alimentando, você até condiciona o animal que ele já sabe que acabou de ordenhar, ela já vai para ali comer e ela vai se manter em pé. Então, o cuidado é um cuidado profilático preventivo de que se ela deixe esse canal do teto aberto, ele possa vir a ser contaminado com as sujidades do ambiente, tá certo? O próximo anexo das instalações são os bezerreiros, né? E os bezerros, eles devem também ficar num local que seja confortável para eles. Tem que ser uma área coberta. A gente pode discriminar em fazer 2 divisões no bezerreiro, ou seja, para você diminuir, você separar esses animais em 2 faixas etárias grandes, né? Se você conseguir fazer mais divisões para dividir em faixas etárias menor, pode ser também. Mas quando você faz até, dependendo do número de mão de obra que você tem ou do manejo que você tem na propriedade, você pode dividir animais neonatos até 60 dias ou animais de 60 dias acima, nessas 2 divisões grandes. Mas é importante que para todas as divisões, e seja nas 2 categorias aí que já estão divididas para bezerros, esses animais eles têm o ambiente coberto, livre de insolação, livre de chuva, livre de frio excessivo. Você pode usar lonas nas laterais para não ter um frio excessivo, porque você pensa que o bezerro ele é um bebê. Se eu não der condições para ele, dele ficar no local confortável, dele ser protegido dessas intempéries do tempo e num local limpo, fácil de higienizar também, mais uma vez frisando a importância do manejo higiênico, isso vai predispor os animais a ficarem doentes. Então, por isso que é muito importante que todo esse cuidado de dimensão, de separação, a separação das categorias, como a gente está dividindo aqui em 2 categorias grandes, já é importante porque, às vezes, os bezerros que estão acima de 60 dias, se eles entram em contato com bezerros de 1 semana, de 15 dias, esses bezerros maiores eles já têm uma imunidade maior formada. Eles já estão mais fortes, estão até liberando alguns parasitas ou micro-organismos ali nas suas fezes, nas suas secreções, excreções, que os outros bezerros não estão aptos a enfrentar esses agentes. É um desafio maior para eles. Mas para que eu vou causar com que esses bebezinhos que acabaram de nascer, que estão ali formando sua imunidade, ficando forte, já colocar isso num desafio desse? Então você coloca em grupos, fica mais fácil o manejo, fica mais fácil o controle das enfermidades, tá ok? No bezerreiro também, na parte externa da baia, é importante que tenha, né, para os animais até 60 dias, deve ser provido de baldes para o fornecimento de leite, de água, onde vai estar ali disponível para eles terem a própria alimentação deles, né? Se os animais não vão ter contato, vai depender do manejo que faça na propriedade, se os animais vão ingerir o leite junto com a mãe logo. Também você já pode até fazer um manejo de estar dando uma raçãozinha, colocar um volumoso ali para o animal, para estimular a alimentação desse animal, para ele que vire ruminante o quanto mais rápido possível. Esse aumento do rumen dele, isso vai fazer com que ele produza, seja para leite ou para corte, né? Ainda mais quando a gente produz aqui nossos animais mestiços, às vezes os machos eles são destinados a corte, né, para engorda, mas você tem que, independente se é para leite ou corte, o desenvolvimento inicial ele é muito importante para que depois, na fase produtiva dele, né, a reprodutiva também, ele tenha um desenvolvimento mais exponencial, um desenvolvimento mais expressivo. E aí a base é aqui, já nessa fase inicial, tá? Nessa outra imagem aqui a gente vê alguns exemplos de bezerreiros, né? Só mostrando aqui a importância da separação, né, dos bezerros por categorias. Você pode também fazer ao ar livre, só que ali os animais eles vão ter cada um também ficar meio que individual. Eles têm todos um sombrite ali, uma proteção do sol para não ficar com sol excessivo neles. Tem ali uma certa entrada de sol, mas os animais vão estar protegidos. Se vir um sol para cima deles, eles conseguem se proteger. Foi aquilo que a gente falou no começo das instalações. Ela tem que ter essa entrada de luz para proteger o ambiente, ficar mais sanitizado, tá certo? Então, continuando nas instalações, o brete e o tronco para o manejo sanitário, ele vai ser uma estrutura muito importante no estábulo, porque é onde a gente vai fazer os nossos manejos com os animais, para que a gente vai conter esses animais, para que tenha uma segurança e não
os animais não se machuquem, nem também quem está manuseando, seja uma forma mais tranquila. Então, o brete ele deve ser localizado na parte interna do curral, tá certo? Coberto também, tanto para manutenção da integridade física dessas instalações, a parte sanitária, e fica também, você vai fazer um procedimento, um manejo com os animais, já passou você o dia inteiro ali, os animais no sol, você no sol, todo mundo fica estressado, acaba o manejo ficando deficiente, o manejo vai ficar errado, né? Ninguém gosta de trabalhar no estresse, nem os animais também gostam de ficar ali nessas condições adversas. Então, ele sendo coberto é melhor. Pode ser construído com madeira de lei ou de concreto e com um piso, como o resto das instalações, de pedra, de madeira ou de concreto, tá certo? Muitas das vezes o brete no tronco também, ele já tem a questão da balança, que a gente vai falar mais para frente ali, e ele já tem, depois do brete ali, já na parte da seringa, já saindo já no embarcadouro. Então é uma instalação já em conjunto, é uma parte que é extremamente importante. Se eu for manusear as vacas, né, precisar fazer vacinações, mesmo o animal de leite sendo um pouco mais dócil e tudo, é importante que ele esteja bem contido, para a própria segurança do animal e do examinador, do manuseador, quem seja, tá certo? Então é muito importante que tenha essa instalação na propriedade. Se eu vou fazer procedimentos de inseminação artificial, se eu não tenho um tronco de contenção e os animais já não sejam tão dóceis, isso fica mais difícil, fica mais perigoso até, né? A gente tem que pensar na segurança tanto dos animais quanto de quem está manuseando, tá certo? A largura desse brete, embaixo, né, na sua base, ela deve ser de em média 40 centímetros, e aí é um funil para baixo, né, na parte de cima ela se alarga mais, em média 1,20 m na parte superior, e ali os animais vão entrar, e nesse brete o comprimento dele, o mínimo, deve ser de que caiba 3 animais adultos, ou seja, de 4,80 metros mais ou menos. Esses 3 animais adultos, eles vão ficar numa disposição que vai ficar fácil o manejo, vai ficar até mais rápido. Você imagina se for um brete que você coloca só um animal, cada vez que você para, prende um animal, solta um animal, vai para lá, vai para cá, isso demora mais. Agora, quando você coloca no mínimo 3, fica mais rápido o manejo, dependendo do tipo que você for fazer, né, de manejo. Enfim, em um dos lados do brete, é importante que se tenha uma bancada, né, uma passarela superior, com média de 50 centímetros de altura, para que o operador, né, quem estiver manuseando ali, fique passando ao lado ali, fica mais fácil o manuseio desses animais, tá certo? Então, ali, até uma coisa de segurança, ele vai estar ali do lado de fora, né, não vai estar se arriscando tanto, como às vezes a gente vê em alguns manejos, a pessoa acaba entrando dentro da seringa e tudo para manusear um animal, uma situação ou outra, mas tem que ter cuidado. Gente, segurança em primeiro lugar. Eu não posso dar chance ao azar, eu não posso achar que eu trabalho com animal, eu sou bruto, eu sou nada, independente. Não só nós, médicos veterinários, ou tecnistas, agrônomos, ou técnicos, ou o produtor que está lá, que eu fui criado nesse meio e eu pego o animal na unha e derrubo. Não, ainda mais eu tenho que preservar ele, eu tenho que evitar esse tipo de manejo para não machucar, para não trazer estresse para ele, desconforto. Eu tenho que tratar ele da melhor forma possível. E o brete, eu faço, é uma forma de eu proporcionar com que esses animais fiquem tranquilos, esses animais fiquem com um manejo mais calmo, um manejo mais racional. Tá ok? Então, na imagem a gente vê aqui, ó, como é que é a disposição dele, né? Ali tem a plantinha, um desenho mostrando no esquema, né, na base um pouco menor e a parte superior mais larga, né? Os animais passam dentro desse V. É importante que esses bretes, tem muitos bretes vazados, né, feito de ripas laterais, mas é importante que ele seja todo fechado para não ter entrada de luz, isso não dispersar a atenção dos bovinos, porque esse dispersar de atenção de tudo faz com que até gere um certo estresse nele. Você vê que eu bato bastante na tecla da instalação para diminuição do estresse. E isso, o manejo fica muito melhor, mais eficiente quando você faz as instalações de uma forma que seja um manejo mais tranquilo, mais racional, né? O brete ali é localizado no meio do estábulo e coberto, e aí a sua durabilidade é muito maior, tá certo? Outro equipamento extremamente importante que vai estar junto com o brete é a balança, né? A balança ela é um equipamento indispensável para o controle do peso dos animais. Na pecuária leiteira, né, na produtividade leiteira, vai ser importante para acompanhar o desenvolvimento dessas fêmeas, para saber realmente como é que está o ganho de peso desses animais, porque a gente vai falar da entrada da puberdade dos animais, a entrada na reprodução.
determinadas raças ou cruzamentos aí, eles vão ter um peso ideal para a entrada na reprodução. Então, eu vou estar acompanhando esses animais para saber realmente se eu estou precisando aumentar alguma suplementação para esses animais ou não, se está no tempo correto, se o meu manejo está sendo eficiente, ou o que está ocasionando que esses animais não estão ganhando o peso, né? Isso para as fêmeas. Para os machos também, às vezes na propriedade eu tenho uma aptidão dupla, eu trabalho com corte com leite, eu vou estar acompanhando também o ganho de peso desses bovinos machos, tá certo? Então a gente pode utilizar tanto balanças mecânicas quanto balanças digitais ou eletrônicas, né? As mecânicas são as mais utilizadas por causa do custo, da disponibilidade. No entanto, né, as balanças eletrônicas, elas são as que oferecem mais benefícios, né? Elas são balanças que podem ser localizadas, de preferência, na saída do brete e permite o acesso dos animais ao embarcador ou sua volta do curral. A balança eletrônica, próximo slide, por favor, ela é uma ferramenta que hoje em dia tem-se um fácil acesso, não é tão caro assim, como a gente imagina e tal, porque o seu custo-benefício ele é muito bom, isso porque ele já vem com alguns programas, né, aplicativos que, quando você pesa o animal, ele já vai te dar qual está sendo o ganho de peso, dependendo do acompanhamento que você está fazendo, ele vai te dar uma projeção, uma organização do seu rebanho. Então, assim, é muito eficiente, né? Hoje em dia, em produções mais tecnificadas, né, elas já têm bastante uso de balanças eletrônicas, mas isso não impede que nós, pequenos produtores, né, também podemos lançar mão de usar balanças eletrônicas. É muito bom se utilizar isso, tá certo? Outro anexo do estábulo são o depósito de materiais. E aí a gente vê, né, que ele deve ser isolado do restante do curral, ou seja, ele não vai ficar ali como o tronco no meio das instalações, nem ali na sala de ordenha, ele vai ficar lateralmente. Da saída da sala de ordenha, vai ter um acesso, né, tanto da sala de ordenha, quanto também para fora, né. Ele é construído em alvenaria, ele é forrado, é um local pintado com cal, um local com piso cimentado, um local bem fechadinho. Então você vê que ele vai estar protegido contra a entrada de alguns animais que possa vir a danificar esses materiais. Você pode também guardar uma ração aí, dependendo de como é que for. Você vai guardar os medicamentos, enfim, o que você vai utilizar na sua propriedade ali no estábulo. É importante que se tenha um local bem específico para isso, porque você fica mais organizado. Como a doutora Maybe falou anteriormente, parte do princípio da organização e do planejamento da estrutura de toda a pecuária leiteira. Então aqui na instalação não é diferente. Eu tenho que também ter um local organizado para isso, deixar as coisas organizadas. Fica muito mais fácil quando eu sei onde é que já está ali, guardado tal utensílio, do que eu for procurar em todo canto, e aí se eu deixo jogado, ele vai se danificar mais rápido, isso é mais gasto, e a gente está aqui para diminuir custos. A gente tem que trabalhar de uma forma que seja mais rentável, mais produtiva, tá certo? Depois do depósito de materiais, juntamente ali, né, um anexo também, é a sala de manuseio do leite. Essa sala de manuseio do leite, não necessariamente em todas as propriedades ela vai ser uma sala para manusear o leite, mas eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter uma parte, um anexo, porque em alguns locais eu vou ter só o tanque de resfriamento, só vou armazenar o leite para o caminhão vir buscar. Esse leite pode passar ali de 1 a 2 dias, né? E aí, às vezes, até tem tanques comunitários, ou seja, mas mesmo assim ele tem que estar localizado numa estrutura construída com alvenaria, uma estrutura que seja fácil a limpeza, né? Um local que vai ser a recepção do leite. Já saiu da sala de ordenha, já vai direto para ali. Se você for mesmo fazer algum beneficiamento desse leite, então ali já vai ser a parte inicial de manuseio desse leite propriamente dito, né? Os materiais que vão ficar guardados nesse local são a balança, baldes, crivos, toalhas de papel, você utiliza ali no manejo de ordenha, os tambores de leite, né? Armário de medicamento. Então, ele também é um anexo da sala de depósito de material. E o tanque resfriador, né? O tanque de resfriamento de leite vai estar ali. Deve ser uma estrutura forrada também, que tenha uma fonte de água com balcão, com pia, para você fazer os manejos, o trabalho ali, sempre higienizando. Uma parede azulejada e um piso com lajota, você vê que é uma instalação que seja fácil a sua higienização. Você está trabalhando com o alimento, então tem que lembrar que ele tem que ser o mais fácil essa limpeza possível para esse alimento ter um mínimo
o mínimo de sujidade ou não ter sujidade, que é o melhor possível, né? É o melhor que a gente tem que fazer, trabalhar com inocuidade, trabalhar com a segurança dos alimentos. A gente está produzindo não só para mandar para a indústria, para passar pelos processos que vão produzir queijo, laticínio, tudo, mas a gente tem que lembrar que o leite, população e nós mesmos vamos ingerir esse leite tem que ser produzido com qualidade. Esse leite tem que ser um produto que eu tenha segurança em beber ele e também dar para o meu filho, para meu avô, para qualquer pessoa ingeri-lo com segurança. É o nosso papel, enquanto profissional das áreas agrárias, da produção de alimentos, produzir com qualidade, tá certo? Então, na imagem a gente vê aí esses anexos da sala de manuseio de leite, pode ser logo depois da sala de ordenha, ou então um local só para o tanque de resfriamento, né? Na outra imagem também tem ali, ó, dentro do estábulo, ali, já na parte mais externa do estábulo, na verdade um anexo do estábulo, tá certo? E agora, saindo um pouco dos estábulos, falando um pouco de cercas, né? Existem as cercas convencionais, que são aquelas construídas com material, ela deve ser construída com material de boa qualidade, pode ser mourões de madeira de lei, ou, se a pessoa tiver disponibilidade, né, com aqueles mourões de concreto, né, vai depender do que tenha no seu local e que você tem acesso também. Pode ser construído com arame farpado ou liso, mas a gente preconiza que trabalhe com arame liso, porque o arame farpado, às vezes, o animal vai bater ali, vai se machucar, vai danificar, vai causar feridas, vai causar prejuízo ao bem-estar desse animal, vai ter um transtorno maior, e com arame liso fica mais tranquilo, mais facilitado esse manuseio e é melhor para os animais. A altura dessa cerca ela deve ser em média de 1,30 a 1,70, né? E os mourões distanciados de 2,5 metros cada um. Então, nas áreas periféricas, né, que a gente observa aqui no próximo slide, ou nos locais onde se tenha a contenção de bezerros, é recomendável que a gente use, né, 5 fios equidistantes, em média de 27 centímetros a 30 centímetros um do outro. Quando é só animais adultos, nesse piquete, nessas divisórias, eu posso só 4 fios, numa altura maior, em média 35 centímetros, já é o suficiente. Tá? Você tem que pensar qual categoria animal que está ali, naquele piquete. Você tem que estruturar todas as instalações de acordo com o que você vai trabalhar, como você vai trabalhar, tá certo? Porque senão, se você faz só com 4 fios, às vezes o bezerro pode vazar por ali e ir para a estrada ou ir para outra propriedade. A gente tem que evitar, cuidar, gente, das cercas. É muito importante também pela questão sanitária, porque não é só a divisão da minha propriedade para a do meu vizinho, mas quando eu cuido, mantenho os mourões todos bem fixos, bem aderidos ao solo, tem uma manutenção de cerca. Quando os arames estão bem esticados, bem direitinho, acontece que os animais não vão passar por um piquete para o outro. Você, às vezes, até faz uma vedação de um piquete para o outro pela questão do manejo das pastagens, né? Mas também eu tenho que pensar, porque o meu gado, eu conheço, está aqui dentro da minha propriedade, eu tenho a segurança da saúde deles. Mas eu não sei se meu vizinho tem. E vai que lá tem um foco de alguma enfermidade e meus animais passam para a propriedade deles, ou vice-versa, os animais dele vêm para mim e traz um problema para o meu rebanho, para a minha propriedade. Então é uma segurança também sanitária a manutenção das cercas, tá certo? Então na próxima imagem a gente vê aí, ó, como os mourões eles devem ser bem fincados, bem estabilizados, né? É importante madeiras de lei, madeiras legalizadas que você faça esses mourões, madeiras que aguentam bastante tempo de uso. Tem uma prática que a gente pode utilizar, que é a passagem de óleo queimado para evitar a proliferação de cupins e danificação desses mourões, né? A cerca sempre bem esticada, como a gente falou, e você mantendo isso dali, você fazendo a correta manutenção, você sempre cuidando, não vai ter problema quanto a isso, a manutenção dela vai ser melhor. A gente também pode se utilizar, se for o caso, né, se puder, a cerca elétrica. E aí, pessoal, ela nem é tão cara assim como a gente imagina. A cerca elétrica ela é até um baixo custo, né? Tanto de material e mão de obra que ela é mais fácil. Agora, dependendo do manejo que você for fazer, às vezes eu vou fazer um piqueteamento e vou fazer ela móvel. E aí eu vou ter que ter uma mão de obra diariamente fazendo a
mobilidade dessa cerca. Mas se não, dependendo se eu for usar ela em todos os piquetes e tudo já fixo, fica tranquilo ali. Ela tem uma fácil instalação e ela pode ser composta por um eletrificador ligado a uma fonte de energia. Isso tanto da rede elétrica convencional, né? Hoje, na área rural, a gente tem já bastante locais, poucas linhas rurais, elas não têm energia. A maioria das zonas rurais hoje já tem energia, então pode ser direto ligado na rede elétrica, ou você pode também ser abastecido com uma placa solar ou uma bateria de 12 volts. Né? Os moirões, eles podem ser distanciados de até 10 metros de um do outro, então você vê que um dos gastos maiores nas cercas convencionais são os moirões, são madeiras muito caras, ou se for de concreto também, tem um custo elevado. E aqui, o outro seria de 2,5 metros a cada mourão. Aqui a gente vai fazer até 10 metros de distância de um para o outro. E até o número de fios também, ele vai diminuir. Dependendo da categoria animal a ser contida, né? Se for só animais adultos, às vezes um fio só, os animais já respeitam, porque eles vão chegar ali, levou um leve choquezinho, já vai condicionar ele a entender que não deve chegar mais perto dali, daquela cerca nem nada. E mais, às vezes, é importante eu colocar 2 fios e com o bezerro usar o pé. Esses bezerros, às vezes, a gente vê, né, essa categoria mais jovem, são mais curiosos e tudo, eles podem até querer passar ali para ficar também uma altura melhor, tanto para a categoria adulta, né, categoria animal já maior quanto os filhotes, os bezerros, então eu posso fazer de 2 a 3 fios, tá certo? Outro ponto importante nas instalações são os coxos. Coxo para sal, né, ou coxo para a suplementação alimentar, né? Você vai colocar um volumoso aí, um capim triturado, cortado ali, ou você trazer uma silagem, enfim. Ou a suplementação mineral, é importante que eu tenha esse coxo construído com material durável. Lembre-se, durável não quer dizer que seja aquele mais caro, aquele mais bonito. Pode ser feito com tambores de plásticos e tudo, que seja funcional, pessoal. Que seja funcional. Mas ali eu tenho que fazer uma manutenção com uma coisa que ele vai aguentar o rojão do tempo, né? E aí, para você manter ainda mais a vida longa desses coxos, né? E também para manter a qualidade do suplemento ou do alimento que você está dando em coxo, é importante que ele seja coberto e evitar que tenha muito vento excessivo ou até chuva entrar dentro desse alimento, né, ou do sal mineral e vir a estragar, né. Existe uma particularidade que o sal, né, NaCl, ele pode até corroer os materiais, né, os pregos, os parafusos, e aí você vai ter que ter um cuidado a mais, dependendo do tipo de instalação, para fazer a manutenção disso, mas não é tão rápido assim que vai acontecer isso. Mas é importante, dependendo do material que você utiliza, tem uns mais fortes, outros menos, né? Então, a altura do coxo de sal, ela deve permitir que tanto os animais jovens quanto os adultos, eles tenham acesso normal ao coxo. Sempre localizado, sempre na parte oposta à fonte da água, porque se for logo um coxo do lado onde os animais bebem água, né, ali de um tanque ou de um bebedouro, enfim, esses animais, aqueles animais dominantes, eles vão sempre estar ali, sem querer sair, não dar espaço para os outros animais do rebanho, além de que pode danificar o terreno onde está esse coxo. E aí um dos problemas grandes na nossa região amazônica, pela quantidade de chuva, se eu não fizer um bom aterramento ou um piso, pode ser até concretado ou britado, jogar um cascalho bom em volta desse coxo, pode ocorrer de que tanto os animais chegarem ali e pisando e tudo, pelo pisoteamento pode vir a aprofundar, causar lama, também tem um excesso de esterco, ele tem que ser limpo esse local, tá certo? Então na imagem aqui a gente observa, olha, como é que tem os exemplos de coxos, né? Na lateral fechado para evitar vento, né? Um coxo mais bonito ali, mas um design mais atrativo e tudo, mas não é questão de ser bonito, tem que ser funcional. Como o outro aqui do lado, a gente vê, olha, ele é feito com uma tampa de caixa d'água, com um tambor, pneu ali, tudo, mas ele está funcionando. Ele vai funcionar, ele tem que ser funcional. Ele não pode deixar ter entrada de água ali, de sol, né, de chuva nem nada, você tem que cuidar da manutenção, do pisoteamento desse local aí, e aí os animais vão chegar. E aí, pensando em conforto, já pensou se os animais
qual é a vaca, mesmo com a fome que ela está, né, ou a necessidade de suplementar de mineral, ela precisando, e se tiver com lama até o peito dela, ela não vai querer chegar ali no coxo. E se ela chega ali, vai estar predispondo ela a ter problemas, afecções podais, a afecções na glândula mamária dela, enfim. Eu cuidando das instalações, eu estou cuidando da saúde dos animais. E falar de saúde dos animais é falar do bem-estar animal. O bem-estar animal, né, ou seja, quando a gente quer promover, né, nós somos os profissionais, né, que somos os guardiões do bem-estar animal, e nós temos que mostrar ao produtor, se ele quer produzir, ele tem que dar condições animais, ele tem que manter e promover o bem-estar animal. A gente pode mensurar esse bem-estar animal com as 5 liberdades do bem-estar animal, que foi determinado pelo Conselho de Bem-Estar dos Animais de Produção, né, em 1979, e desde lá a gente utiliza isso, que a gente observa, né, primeira coisa é a liberdade nutricional, ou seja, os animais têm que estar livres de fome, sede e desnutrição. Claro, é uma das hierarquias da manutenção da vida. Se o animal não é nutrido, né, depois do oxigênio, se ele não tem alimento, nutriente, ele não vai viver, ele não vai produzir, ele não vai sobreviver. Então, primeira coisa, tem que ter água e comida à vontade, de qualidade, de quantidade e qualidade satisfatória, tá certo? Os animais têm que estar livres de desconforto. E desconforto seja de qualquer tipo, nas instalações, no ambiente, no manejo que eu for fazer com ele. Eu tenho que dar conforto, tenho que dar condição que os animais se sintam bem. Os animais têm que estar livres de dor, injúria e doença. Então é a liberdade sanitária, a liberdade de eu também no manejo, evitar aqueles manejos agressivos, evitar que os animais se machuquem e evitar que os animais fiquem doentes. Eu fazendo todo o controle profilático de vacinações, deserminações, cuidado nas instalações, na higiene, já vai diminuir um monte de doença aí. Então a gente consegue essa liberdade com o manejo sanitário, tá certo? A liberdade comportamental, que é aquela que quando os animais têm restrições que os impedem de expressar o seu comportamento natural da espécie. Se você deixa uma vaca muito no local onde ela se sinta mal, ou no local onde ela não tem a condição dela também no momento de descansar, de deitar, de levantar a hora que ela quer, de ficar tranquila, se ela não puder interagir com as outras vacas, né, com as outras amigas delas ali do meio dela, isso aí vai fazer com que o comportamento dela também seja prejudicado. E aí o bem-estar, consequentemente, ela não vai estar sendo adequado. E os animais, quando se passa por medo e estresse negativo, né, a liberdade psíquica, né, psicológica, quando o animal ele passa por um manejo que é muito agressivo, um animal que passa por um manejo que, para ele condicione que se ele vai para a sala de ordenha, ele vai levar porrada, vai levar grito, tem cachorro latindo, mordendo ele, isso ali vai causar a lembrança dele de toda vez que vai para aquela sala de ordenha, vai ser ruim para ele, então isso vai ser ruim. A gente tem que evitar tudo isso. Quando eu fiz curso técnico agropecuária, em 2005, lá em Rondônia, um professor meu, zootecnista, ele falava que a vaca ela tem que ser tratada da melhor forma possível. Se eu puder dar a minha cama para a vaca deitar e eu dormir no chão, eu dou, porque ela tem que ser tratada com o maior cuidado. Eu tenho que dar condições para ela se sentir bem, para ela se sentir confortável, para ela se sentir livre, para ela achar que é bom dar leite ali, né? Produzir, na verdade, para ela se sentir bem, porque senão para ela é um tormento. E aí que a gente precisa também manter a longevidade dos animais, para diminuir a troca de animais, para diminuir a reposição dessas matrizes, né? Para que ela produza bastante tempo, para que ela envelheça na minha propriedade, né? Então eu tenho que dar condições para manter esse bem-estar dela, esse conforto desses animais, tá certo? Então, falando um pouquinho especificamente sobre a liberdade nutricional, né? Que ele fique livre de fome, de sede, de desnutrição. Nessa outra imagem a gente observa que a gente deve manejar a pastagem para que seja fornecida a quantidade, né? Como eu falei, quantidade necessária de forragem aos animais e com qualidade. Ruminantes, animais herbívoros, eles precisam de fibra, eles precisam de folha, né? Como até meu pai diz, vaca gosta de capim, de ponta de capim, ele fica mais... ele se sente melhor comendo capim ali à vontade, tranquilo. Se não é no pasto, mas um capim picado, para ela, o volumoso é o alimento essencial que eu tenho que ter na minha alimentação dos ruminantes, das vacas.
E a água também tem que estar à disponibilidade. Aí tem gente que acha que a água é só um barreiro ali, só barro mesmo, não. A água tem que ser água limpa. A gente não gosta de beber água suja, as vacas também não. Num tanque de água para os animais, é importante que ele também esteja numa altura de 60 centímetros a 1 metro, para que a vaca não tenha que baixar muito para ingerir essa água. A altura, a profundidade de um coxo de água, ele deve ser de 15 a 30 centímetros, e essa água deve ser renovável pelo menos 2 vezes por dia. Então isso vai ser uma quantidade que eu vou estar, quantidade e qualidade adequada de água e alimento para esses animais, tá certo? Além disso, né, eu vou deixar esses animais livres de desconforto. O desconforto que a gente falou das instalações, que a gente já frisou bastante aqui, tem que ser instalações confortáveis. E até na propriedade eu tenho que dar condições que esses animais não cheguem em locais muito lameados, em locais que danifiquem seu próprio caminhar. Né? Lembrar também, pessoal, que o estábulo, ou todas as instalações, elas devem ser dispostas próximo à fonte de água, próximo ao alimento, próximo à casa do caseiro, para ele estar sempre de olho ali, não precisar, principalmente os piquetes de maternidade. Você vai estar sempre ali, observando se os animais estão precisando de alguma coisa. E quando eu falo que o estábulo, o local de manejo tem que ser próximo das fontes de água e de alimento, porque imagina a vaca ter que andar 2, 3 quilômetros para ir beber água. No sol quente, né, da nossa região aí, meio-dia. Ela voltar, na metade do caminho ela já está com sede de novo. Então, dependendo da produção da vaca, quanto mais ela produz, mais água ela precisa para produzir leite e para a manutenção dela. E o nosso calor, quanto de água vai precisar? Então, em média, uma vaca adulta aí vai ingerir fácil 60, 80 litros de água. Aí ela desce lá onde tem a água, já cansada pra caramba, tudo, ingere a quantidade que ela precisa, mas quando ela volta, ela já está precisando de mais água também. Então, eu tenho que diminuir esse trajeto que esses animais fazem. Cuidar das cercas, dos currais, do coxo, sempre em manutenção, não deixar ponta de prego, ponta de parafuso, cerca quebrada, alguma coisa que possa vir esse animal passar e machucar, tá certo? Livre de dor, doenças, né, e desconforto também, né, de injúrias, é manter a sanidade do rebanho. É muito importante para que ele se mantenha em homeostase, né, em equilíbrio, seu metabolismo, tanto para manutenção quanto para produção, ele esteja totalmente satisfeito, né? Então, eu mantendo a sanidade, eu fazendo todo o controle profilático, nas vacinações, desverminação, cuidando da higiene desse local, a nutrição adequada, a suplementação quando necessário também, eu vou manter esse animal em homeostase, em equilíbrio, em saúde. Eu vou manter os animais com saúde. Saúde é bem-estar, tá certo? E também manejando esses animais de uma forma tranquila, uma forma que os animais se sintam confiantes em chegar ali e não ter problema nenhum. Ele sabe que o ordenhador, as pessoas que estão no curral ali com ele, ninguém vai lhe causar dano. Ao contrário, vão até ou fazer carinho ou vai ser uma coisa confortável para elas. Segunda-feira eu estava na propriedade, eu passei mais de 1 hora no curral, manejando com os animais, e a gente não ouvia nenhum mugido, não ouvia nada. Então isso é um dos sinais que os animais estão ali tranquilos com o manejo. E isso que eu vim, foi a primeira vez que eu fui naquela propriedade. Então se com pessoas estranhas e tudo, os animais não estranharam, imagina com quem está na lida diária ali com eles. Eles se sentem bem, eles se sentem confortáveis no ambiente. A gente precisa promover que o ambiente de ordenha, que a produção leiteira, ela seja uma coisa tranquila, que ela seja um manejo tranquilo para ambos. Uma vaca muito estressada, além dela não descer o leite, né, dela não produzir corretamente, ela pode vir a dar um coice se você machucar você, e isso vai ser um prejuízo grande, né? Se tiver só um ordenhador, uma pessoa que maneja os animais, ele quebrou um braço, quem é que vai tocar a ordenha no outro dia, ou nesse tempo que ele vai ficar parado? Então é uma coisa a se pensar. Quanto mais tranquilo, é melhor para os animais, é melhor para o manuseador, a produção ela é melhor, tá certo? Eu devo proporcionar um espaço que ela tenha essa liberdade comportamental, tá certo? E aí, por que a gente frisa bastante no comportamento animal, no bem-estar deles, na promoção desse bem-estar? A gente pode observar pela perda, né? Não é só por questão de fazer o bem, né? Mas a gente faz o bem porque a gente sabe que vai ser bem para os animais, mas ele estando bem, ele vai produzir bem e vai ter menos custos, né? Nessa imagem próxima, agora a gente observa as perdas que o estresse, só o
térmico, só o calor causa nos animais. Do lado do quadro, ele tem com o estresse térmico, ele pode diminuir a ingestão de matéria seca até 30% do normal. Então, uma vaca que ingerir ali 10 kg de volumoso, ela já deixa de ingerir 3 kg por dia. Tá? Em um ano, a vaca, dependendo de uma vaca grande ali, ela pode diminuir a ingestão de matéria seca. Ela pode diminuir até quase 1 tonelada de ingestão de matéria seca. E a matemática, se o animal não come, como é que ele produz? Se ele diminuiu a ingestão de alimento, como é que ele vai produzir leite? Não tem como. Então, assim, se ele já diminuiu, ele também diminui a produção. E o que a gente vê ali, o decréscimo da produção de leite pode chegar até 20%. E vacas produtoras de leite ali pode perder até 1.803 quilos por vaca por ano de leite. Vamos colocar R$1. R$1 vai dar R$1.800 por vaca. Se o cara tem 10 vacas em estresse, ele perdeu num ano, estresse térmico, R$18 mil. Isso é uma média. Isso é R$1. Então, é considerável, pessoal. Então, a gente tem que evitar que os animais entrem em qualquer tipo de estresse. A gente só está falando do estresse térmico aqui. Como é que eu diminuo o estresse térmico? Eu posso manejar as instalações. Eu posso cuidar de condições que esses animais não fiquem no calor, né? Daqui a pouco a gente vai ver como eu posso melhorar esse ambiente para que não tenha esse estresse térmico, né? Na eficiência produtiva, ela pode cair pela metade da sua eficiência. Então, a vaca vai ter um aumento no intervalo de parto. Pode aumentar até 60 dias. E quanto mais tempo ela passa, né? Desde a aparição até a concepção de outro feto, né? Até ela ficar prenhe de novo, o que vai acontecer? Ela vai passar muito tempo ali, menos mais tempo gastando. Ela pode aumentar até em 8% o descarte desses animais por problema reprodutivo. Às vezes a vaca fica até em anestro por causa do calor. Então, um dado também que mostra, pode chegar até em mortalidade, aumento na incidência e severidade de mastite. Pode aumentar até em 1,72% de mortalidade dos animais. Esse estresse contínuo, crônico, vai fazer com que esses animais se debilitem. Aquela longevidade que a gente queria vai ser diminuída e aí os animais vão morrer mais cedo. Então, a gente não quer isso, tá? Né? A gente vê alguns sinais de que os animais estão em estresse, quando a gente vê o comportamento dele anormal. A vaca, ela não é para andar tão encurvada, né? Ela não é para andar assim com essa cara de cansada desse jeito ali. Tem até um nome comum que a gente fala, é vaca pendurada, né? Com o pescoço pendurado e tudo. Isso está mostrando que ela está apática, ela está triste, está cansada demais, não é para estar assim, né? Ou então os animais com boca aberta, o excesso de vocalização, o animal também às vezes até em posição ortopneica, querendo respirar normal, devido a esse estresse térmico, essa infração no metabolismo deles, né? A gente não dá condições deles manterem sua homeostase. Então, eu tenho que dar condições para que os animais se mantenham bem, na sua postura correta, na sua conduta correta, na sua atividade normal. Tá? Eu posso enriquecer esse ambiente, né? Fazer o enriquecimento do ambiente, colocando os sombrites, né? Se eu não tenho já uma instalação, um galpão para essas vacas, né? Eu posso colocar um sombrite ali, que vai já diminuir essa insolação e o calor para esses animais. Bem como se eu tiver um galpão, eu posso instalar exaustores, ventiladores, até umidificadores de ar, né? Inclusive aqui em Manaus eu fiquei sabendo de um produtor que até uma vez colocou ar-condicionado para as vacas. E isso, gente, é um cara que tem uma visão muito boa do que a vaca precisa, né? Principalmente se for animais muito puros, né? O gado holandês, ele vem lá da Europa, locais frios. O conforto térmico de uma vaca holandesa está entre 6, 16 graus, 14 graus. A nossa média aqui chega a 30, 34 graus. Né? Uma sensação térmica maior, como é que fica para essa vaca? Ela vai estar em conforto? Não. A gente tem que dar condições, né? Claro que nossos animais, não, em alguns locais sim, mas outros não temos legais tão apurados. Mas mesmo os animais que não temos, se eles já têm um grau de sangue taurino ali, um grau de sangue holandês,
a gente vai ter que dar condição que melhore para ele, né? Outra forma de enriquecer o ambiente, eu posso fazer a questão da integração lavoura, pecuária, floresta, certo? Quando eu recupero, além de eu cuidar e dar um ambiente melhor, mais confortável para os animais, eu ainda recupero as pastagens que estão degradadas, vai ter uma cobertura de matéria orgânica melhor aí para a condição desse solo. Dependendo da espécie arbórea que eu implantar nessa região, se for uma leguminosa, vai ter a fixação de nitrogênio no solo, devido aos micro-organismos, né, bactérias do gênero Rhizóbio ali nas raízes dessas plantas e vão fixar o nitrogênio, vai tirar da atmosfera, colocar no solo ali. Isso vai dar mais um vigor para as pastagens, vai produzir com melhor qualidade. Se tem uma pastagem mais nutritiva, consequentemente os animais vão ser nutridos mais satisfatoriamente, né? Os animais vão estar num local, num microclima mais adequado, mais ameno, até a umidificação daquele local nas épocas de sereno, né, início de dia, tudo vai estar ali mais umidificado. Os animais, consequentemente, estando nesse local que tem uma boa nutrição, uma pastagem adequada, você pode até consorciar com algumas leguminosas, fazer um banco de proteína, ou um local que os animais adentram, né, uma legumineira adentram, comem essa quantidade de leguminosa e sai, né, você manejando corretamente também para não ter nenhuma super ingestão, porque algumas leguminosas também podem até ser tóxicas, né, dependendo da quantidade ingerida. Mas, enfim, você fazendo o manejo corretamente ali, os animais vão se nutrir melhor, os animais vão ficar mais saudáveis e vão produzir melhor também, tá certo? E você vai ter um menor gasto com defensivos, agroquímicos, né, ração, já que você também pode até aproveitar o excedente dessa produção, por um local que está produzindo melhor, e fazer silagem também para esses animais, tá certo? Ainda posso enriquecer o ambiente fazendo um enriquecimento social, ou seja, um enriquecimento social, tanto na divisão de categorias animais, colocar vaca com vaca, novilha com novilha, bezerro com bezerro, que vai ser melhor pela questão de dominância, pela questão de agrupamento. Os animais, as vacas, elas também gostam de ter os seus grupos, elas têm uma predisposição a gostar de uma amiga ali, de ter uma vaca parceira dela, a gente observa isso na prática também. E ela vai estar mais acostumada com aquele rebanho e também o enriquecimento social junto com as pessoas. Se você maneja esses animais, desde quando eles são bezerros, sempre juntos ali no manejo, ordenha e tudo, o que vai acontecer? Esses animais vão estar acostumados, então quando chegar na época já de lactação e tudo, essas vacas vão estar tranquilas, né? Você está sempre manuseando ela, passando corda, peiando, mostrando para ela que aquilo ali ela vai estar condicionada a esse manejo. Então, um manejo de enriquecimento social de grupo com animais e também com as pessoas, né? Quando a gente vai preparar a vaca para ir para a pista, para ir para exposições, né? Ou qualquer outra espécie animal, é importante que eles se ambientem. Então, a gente pode lançar a mão de colocar um sonzinho ali para as vacas estarem acostumadas com barulho, né? Muitas vezes vai para essas festas agropecuárias e tudo, tem muitos fogos e tudo. Já pensou um animal que nunca ouviu o barulho de um fogo, quando escutar já vai sair correndo, ou se era para um torneio leiteiro, ela vai deixar de produzir. Então, eu tenho que dar condições que os animais já vão começar a se acostumar com esse ambiente, tá certo? No enriquecimento social e físico, a gente pode observar também, desde bezerros, como eu falei, tanto pelos animais, eu posso colocar alguns instrumentos ali, como pneus, alguma coisa que vai servir de coçador, servir de interação, para ele se distrair, para ele brincar. Eu posso até colocar alguns bonecos ali, para servir como se fosse a figura de um homem, de uma pessoa que está ali, para ele se acostumar, tá certo? Então, é muito importante, desde o início da fase de bezerros, ter esse manejo correto com os animais, tá certo? Promovendo o bem-estar animal, a gente vai ter uma produção correta, a gente vai conseguir fazer com que a produtividade desses animais seja alcançada, tá certo? Então, nós agradecemos aqui a oportunidade de falar um pouco sobre o manejo racional, lembrando que amanhã nós vamos continuar com continuidade com outros temas que complementam a pecuária racional, a bovinocultura racional no manejo leiteiro. E agora eu acho que nós estamos à disposição, né? Isso, nós vamos iniciar a nossa interatividade e gostaria desde já agradecer, professor,
Nós temos aqui o professor Fábio da UFAM, que está conosco aqui junto com seus alunos assistindo o curso, e nós estamos abertos, professor, às dúvidas, né? Então, passo a palavra ao senhor se tiver alguma consideração também, se quiser fazer alguma consideração, fique à vontade, ou se quiser fazer alguma pergunta, também fique à vontade. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o governo do Estado pela decisão de fazer um programa vinculado em televisão, pela dificuldade até do município aqui em levar essas informações para várias cidades, né? Bom, consideração no momento não tenho nenhuma, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, porque, como o professor Jomel até falou que teve uma propriedade na segunda-feira, a gente também, volta e meia, vai às propriedades visitar, leva os alunos, os quais interagem bastante com o proprietário, e a gente verifica algumas dificuldades que em sala de aula a gente às vezes não consegue repassar, e o aluno, depois quando se forma, ele chega no campo e como fazer? E agora? Então, a primeira pergunta que eu tenho, que são duas, é para a zootecnista Maybe. Maybe, eu gostaria de saber como você faz, ou como você indicaria para esse aluno que se formou, agora ele é um profissional, e ele vai chegar lá no campo e ele vai fazer esse gerenciamento, o planejamento e o controle das informações. De que forma você coloca isso para o produtor para conseguir essas informações, se é como questionário, e que você convença ele de fornecer essas informações de forma correta, propriamente dita? Bom, muito oportuna a sua pergunta. Falávamos logo cedo, eu e o professor Jomel, a respeito dessa questão de como saber colocar em prática o conhecimento aprendido em sala de aula. Então, eu costumo dizer assim que o primeiro contato com o produtor ele é primordial. Então, assim, ganhar a confiança do produtor. Não adianta chegar lá e dizer assim, faça assim, faça assado. Ainda mais assim, a gente que sai da faculdade, eu já estive no banco da faculdade, a gente sai assim com um turbilhão de ideias querendo fazer a revolução tecnológica no campo. Então, assim, calma, serenidade, ganha a confiança do produtor. E para esse ganhar a confiança, muitas das vezes, é você ir 1, 2 vezes na propriedade, só tomar café e escutar. Escutar e observar, porque às vezes o que ele coloca para você, que ele executa, não é propriamente na prática o que acontece. Então, baseado no que você observa, vai vivenciando, fica muito mais fácil de você ir montando um cronograma de o que é mais acessível para ele implantar de tecnologias, que vão gerar ganhos imediatos, e com isso você vai traçando, olha, vamos começar por aqui, é mais simples, é mais barato, porque o produtor olha muito essa questão financeira. Se você chegar com gasto, né, com uma ferramenta tecnológica, com gasto exorbitante, ele vai querer assim, não, nunca mais que você vá lá na propriedade. Então, sempre começar de pouquinho, com pequenas mudanças, que muitas das vezes tem pequenas mudanças que geram ótimos e grandes resultados. Então, essa sensibilidade, esse olhar sensível do profissional na propriedade, ele é importante e fundamental e gera essa questão da confiança com o produtor. Ouvir ele, eu costumo dizer que é um grande primeiro passo. Ok, muito obrigado. E a segunda pergunta é para o professor Jomel. Eu gostaria de saber, volto a repetir, a gente anda nessas propriedades e a dificuldade é que está lá, principalmente envolvendo cultura leiteira, o gado, a gente deveria propiciar para ele o pastejo de forma voluntária, porém, esse animal que está lá na propriedade, ele acaba não permanecendo no pasto nas horas mais quentes do dia. Então, o pasto acaba evoluindo no seu crescimento, aumentando o teor de fibra, né? E isso vai diminuindo a digestibilidade dessa pastagem. E, consequentemente, para você corrigir, através da produção, você vai levar a mão do concentrado. Como, de forma eficiente, funcional, prática e sem muito custo, a gente pode propiciar esse bem-estar para que esses animais permaneçam
mais tempo em pastejo. Então, professor Fábio, obrigado pela pergunta, isso é muito bom. Inclusive, é o link da pergunta que você fez a doutora Maybe, né, a questão da prática. Né? Praticamente, o que a gente vai ter que orientar esse produtor a fazer? Que ele faça um manejo que ou ele já cuide dessa propriedade, dando condições arbóreas, né? Algum local que vai ter sombra, porque se ele na época do sol eles não estão querendo ficar lá, claro, não vão querer ficar no sol, você dê uma condição de uma diminuição de estresse térmico pela sombra desses locais, né? Integração lavoura-pecuária, sistema silvopastoril seria interessante. Ou você pode até implementar sombretes, né? Não em propriedades muito grandes, mas alguns locais que você consiga manejar. Até seria interessante, quando a gente fala de leite, às vezes a maioria das produções não são tão grandes, né? Mas o pouco de técnica que a gente coloca ali, só de fazer um pequeteamento, algum local várias divisões, mas dessas divisões ali, já próximo ali, uma coisa mais fácil que eu consiga manejar, que eu consiga manter a diminuição dessa incidência solar, principalmente nesses horários que os animais não querem ir para lá, e para aproveitar a forragem corretamente, seria interessante. Ou a instalação de espécies arbóreas, né? Mas isso é uma coisa um pouco a médio e longo prazo, ou então a instalação de sombretes. E aí os animais iam ficar tranquilamente no pasto e iam ingerir corretamente da forma mais natural. E eles estando no pasto, eles iam estar com a sua liberdade comportamental extremamente atenciada, né? Vai ser colocada ali para eles. Então, basicamente, seria isso. Então, pessoal, é importante essa questão do bem-estar, como foi muito bem colocado aqui com o professor, a questão do custo-benefício. Não só o bem-estar animal assim, é tão amplo que ele não vai só a questão da instalação física, mas também você proporcionar uma quantidade volumosa adequado, como foi muito bem colocado pelo professor Fábio também. A questão da qualidade também da pastagem ela é importantíssima. Esse tempo de pastejo e tempo de descanso, que seria o processo ruminativo, ele também está relacionado com a qualidade dessa pastagem. Então, se ele come uma pastagem de qualidade, ele automaticamente vai processá-la de forma mais eficiente, mais rápida e vai voltar novamente a pastejar. Então, esse tempo todo aí, do período de pastejo, ele está relacionado também com a qualidade da forragem. Qualidade da forragem também é uma forma de você fornecer bem-estar, dar o direito dele de comer, não só comer um alimento qualquer, mas comer um alimento de qualidade. Então, se você associa esse ambiente, como foi colocado pelo professor Jomel, né, dele ter uma área de sombreamento, que você pode aproveitar árvores, se você está implantando agora a sua pastagem, aproveitar árvores que já estejam implantadas lá, ou então fazer aqueles corredores verdes com sistema silvopastoris, ou então ainda fazer o uso das somblites, das ilhas de somblite, espalhar ilhas de área de sombreamento com somblite. Agora, o somblite, vale ressaltar que ele tem vários níveis de isolamento solar, né, de filtragem dos raios solares. Então, quanto maior for esse nível de filtro, é melhor. Né, tem 60%, 50%, 70%, 80%. Normalmente, assim, usar 80%, 90% é o mais adequado, é o mais ideal. Né? Essa questão é importante também na hora de você comprar o somblite para fazer a instalação. Bom, eu creio que sem mais perguntas, gente, gostaria de agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui conosco, presente, o pessoal que está no interior nos assistindo. Lembrar que amanhã, das 9 às 11, estaremos aqui novamente, então, quem quiser trazer mais pessoas, né, vocês que estão no interior, convide seus vizinhos, convide aquele amigo que está lá, precisando de uma ocupação, para ele vir aprender conosco, se qualificar, de repente ele já vai conseguir um emprego em alguma propriedade, uma atividade rural, por uma questão de estar qualificado, que essa é uma das nossas intenções aqui, é qualificação também de mão de obra no campo. Então, agradecer a Deus por nos permitir estarmos aqui hoje, agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, né? E não faltem amanhã nesse mesmo horário, vai ter muito assunto bom, parte de raças, manejo sanitário, manejo de ordenha, nutrição, nós vamos estar aqui também, e a parte da legalização da atividade. Professor, tem alguma consideração? Também agradecer a participação de todos
e essa oportunidade. A gente leva, como o professor Fábio muito bem falou, leva a informação nos rincões do Amazonas, né, em todos os locais, e isso é muito bom, que a gente está fazendo uma educação continuada de base também, e todos nós aqui estamos aprendendo a cada dia mais a produzir melhor, a trabalhar melhor, a fazer uma pecuária melhor no nosso estado. Então, estamos à disposição e amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, estaremos aqui de volta para o nosso encontro, continuidade e término do curso de Pecuária Racional de Bovinos Leiteiros. Ok, pessoal, muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Obrigado, bom dia.